Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. Hoje aqui representada por mim, Cléber Davi, pelo vereador Joel Carlos, e hoje com a presença também do vereador Molina. Estamos recebendo aqui com muita alegria o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Indústria e Comércio, Fernando Bissacô, Carlos Conte, secretário de Gestão. É isso, Carlão? Exatamente, Carlos Vitor. A Gisele, também da equipe aí do Bissacô, Gisele Alves, e estamos também com a presença dos representantes do Intercup lá da Unifei, é isso? Intercop, né? Itecop, tá certo, Itecop, a Tairine Pereira Brito e a Juliana Boldrin. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Quero dar boa tarde a todos, boa tarde principalmente às pessoas que nos assistem através das redes sociais. Hoje também com a presença do ex-secretário Zé Edson Rieira, habilitando nossa reunião. Seja bem-vindo, viu, Zezinho? E com o auxílio aqui da Regiane, nossa técnica administrativa. A nossa comissão recentemente se reuniu para a nossa primeira reunião, levantando alguns temas para que possam discorrer sobre isso os dois secretários. E nós pontuamos, achamos interessante, Fernando, pontuar até para dar uma pauta para vocês, e a gente não ficar reunindo e trazendo algumas surpresas para vocês. Então, a pauta, basicamente, nós tivemos um discurso muito forte no trâmite do plano diretor, de que a falta de um plano diretor estava atravancando o desenvolvimento do Parque Industrial de Itajubá, dificultando a vinda de novas empresas, e nós acabamos fazendo um esforço e muitas das pessoas que, num primeiro momento, eram contrárias a alguns pontos do plano diretor, acabaram votando favorável, na expectativa de que a gente pudesse, com isso, incentivar esse crescimento, né, do Parque Industrial de Itajubá. Esse seria o primeiro item. Então, seria com a aprovação do plano diretor, como ele vai ajudar na ampliação do Parque Industrial de Itajubá. Segundo, quais investimentos já confirmados para a instalação de empresa este ano? Nós temos uma notícia da empresa que está vindo para o antigo prédio da FL, da PKC, cria-se uma expectativa muito positiva no município, só que é um sonho de, eu vou dizer até milhares de pessoas, e nós sabemos que as vagas de emprego, os postos de trabalho são limitados, né? Então é importante também dizer, para que as pessoas não fiquem achando que isso aí vai ser a tábua de salvação de Itajubá, uma empresa aí que acho que são 300 vagas no início, né? Terceiro, se exige alguma negociação por ocupação da área anteriormente destinada a Siemens, até porque está circulando aí nas mídias sociais uma entrevista do prefeito no início do mandato, onde ele disse que viriam 3 empresas para aquele terreno, e isso está vindo como uma cobrança, né, de que havia uma promessa, mas não era uma promessa, era uma expectativa. A gente gostaria de saber se existe alguma coisa sinalizando para a ocupação dessa área antigamente destinada a Siemens. E no distrito industrial, no entorno do presídio, ali tem uma área também do município muito favorável, e a gente também tem uma expectativa de atrair novos investimentos. O quarto é qual a evolução para a quitação do apendência para consolidar a desapropriação da área que seria destinada à vida empresarial, também ao lado do presídio, que eu já tive algumas vezes conversando com o secretário Fernando, a gente tentando tirar aquela burocracia, aquela pendência, né, Fernando? Para que a gente pudesse também atrair novos investimentos. São em torno de 70 lotes que estavam projetados para lá, em torno de 2.000 metros, também que cria uma expectativa de atração de novos investimentos. O quinto, aqui a sugestão do meu colega Joel, circulou também recentemente na mídia que Itajubá teria criado 4.500 novas empresas no município. A gente gostaria de ter uma sinalização, que perfil que são essas empresas, até para que fosse dado um esclarecimento para o município de Itajubá. E a sexta, com a situação dos terrenos doados pelo município, que não ocorreram os investimentos prometidos, que são as empresas Pontual, Frivasa, LF, Indústria e Comércio LF, e a Advantec, que foi a última que nós aprovamos aqui na Câmara. Então, eu queria deixar vocês à vontade, não sei se o Joel quer falar alguma coisa na abertura ou depois da fala deles, e também, né, as meninas aqui desculpa chamar meninas, viu, gente, mas de uma forma carinhosa, você representando a Intercop, né, poderão falar para a gente do convênio e os trabalhos da Intercop aqui para a gente, até porque essa sessão ela é transmitida para todo o município, fica gravada, né, fica à disposição de quem tiver interesse, e também a pedido aqui do vereador Molina, que deve colaborar com a gente também durante a discussão. Mas eu gostaria de início ouvir os nossos secretários. Fique à vontade, Fernando.
Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz aqui, Kleber, Joel e o próprio Molina, estar mais uma vez aqui para poder falar um pouco sobre essa pasta que é tão desafiadora e, ao mesmo tempo, tão estruturante da área de desenvolvimento da cidade, que é Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, tão abrangente, né? E gostei demais também, Kleber, fazendo menção a essa sua abertura, relacionar algumas justificativas da vinda do secretário aqui, porque isso dá um direcionamento, um preparo. Vocês sabem que a pasta, por ser muito grande, nem sempre todo mundo sabe tudo. Então, dá um preparo, a gente pode debater um pouco, aprender melhor, aprofundar os assuntos. Queria aproveitar para cumprimentar aqui os meus amigos de mesa, né? Eu estou aqui muito bem acompanhado, o Carlos Conte e a Gisele, que estão nessa empreitada. Também cumprimentar as duas parceiras nossas da Intecop. A Intecop faz parte da Inovai, né? É uma das unidades de negócio da Inovai, e que, quando foi constituída a Inovai, a gente trabalhou muito nesse sentido, em comum com todo o ecossistema, e tem dado muito certo, tem evoluído muito. Eu acho que é um projeto muito interessante, que tem um potencial muito grande ainda de desenvolvimento. Cumprimentar também meu amigo Zezinho Rieira, que me prestigiou da vez passada. Vez passada é bom, uma cacofonia. Da última vez, né, para estar aqui, tem alguns conselhos que eu já adotei. Nós temos aí uma caminhada também juntos no momento anterior da política. Eu acho que a política, eu estava falando com você, Kleber, essa arte do bom diálogo, da gente poder falar, discutir, debater ideias, não princípios e valores, mas, essencialmente, fazer com que os pontos de vista da sociedade sejam devidamente representados, debatidos com a profundidade necessária e para que chegue a um bem comum, né? Então, nesse sentido, eu fico muito à vontade aqui de estar nessa casa, na presença de vocês três, que sempre me acolheram aqui de uma maneira muito elevada e que me torna assim, uma pessoa cada vez mais motivada em estar à disposição de vocês, como deve ser o posicionamento de um secretário. Vou dar a palavra? Fica à vontade. Deixa eu falar, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Na realidade, esse trabalho é uma jornada. Acho que Itajubá está redescobrindo o seu caminho e a sua vocação. Eu, como quem trabalhou mais de 36 anos na iniciativa privada, aprendi muitas coisas que hoje nós estamos traduzindo para fazer com que Itajubá seja competitiva e que a gente consiga trazer investimentos para cá em dois grandes vetores, né? Que é a indústria da transformação e a indústria do conhecimento. É algo que não se resolve da noite para o dia, mas que a gente gostaria de compartilhar com todos aqui, que esse trabalho é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de Estado e não de governo. A gente tem o prazer de trabalhar juntos, a Prefeitura, a Inovai, né? Vamos relembrar a nossa agência de inovação, da qual eu participo, que foi criada em 2017, visando realmente esse desenvolvimento, tem feito grande progresso na região, e a gente convida a todos aí que a Inovai é uma associação de inovação da cidade de Itajubá, para que todos possam participar. E a gente vai estar tratando aqui, atacar os pontos que nós temos, Kleber, hoje, que são pontos mundiais, tá? Hoje nós não temos mais ninguém, como você bem colocou aí, que possa resolver o problema com uma bala de prata. Quem tentou fazer isso, por exemplo, com o petróleo, achando que o petróleo era a solução, veja onde foi parar a Venezuela. Então, é realmente um trabalho de longo prazo, um trabalho multifacetado, que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Gisele, quer falar alguma coisa, por enquanto? Só desejar uma boa tarde, né, a todos. Eu acho que é importante, né, a pauta que você colocou, Kleber, para trazer hoje na reunião para discutir. Eu fiquei muito feliz também das meninas da Intecop estar aqui, que é um trabalho muito bacana desenvolvido aqui no município e que muita gente não conhece, né, e que tem dado um resultado muito interessante, né, para o município e que às vezes passa despercebido. Então, muito bacana estar trazendo a Intecop aqui hoje. Parabéns. Legal, seja bem-vindo. Juliana, quer falar alguma coisa de início? Por enquanto, não. Tairine? Por enquanto, não. Molina, quer falar alguma coisa na abertura ou não? Bom, eu queria desejar boa tarde, já que as meninas não falaram, né? Falar o porquê que eu estou aqui, né? Eu não sou membro dessa comissão,
mas eu faço questão, quando possível, de acompanhar essa comissão pelas redes sociais, enfim, porque não é sempre que a gente pode estar junto aqui presencialmente, mas nessa tarde, especialmente, eu estou acompanhando as meninas da Intercop, né? A gente tem um trabalho conjunto lá. Como professor da Unifei, eu atuo junto com elas, né, em um projeto, né? Hoje a Intercop tem braços, né, em vários projetos, em várias frentes de trabalho, e elas vão apresentar daqui a pouco, né? Então, eu estou aqui para isso, para prestigiar o trabalho delas, para que a gente, de fato, dê visibilidade para muita gente que não conhece o trabalho primoroso da Intercop. Ok? Bom, boa tarde a obrigado. todos. Vereador Joel, alguma coisa na abertura? Depois você fala, né? Então, Fernando, eu te deixo com a palavra, você tem a pauta aí, fica à vontade, você pode falar 1 hora, 2 horas, fazer um discurso do Fidel Castro aí de 8 horas. Depois, a gente, com alguma dúvida, a gente faz uma pergunta, depois eu deixo vocês dois à vontade. Muito bem, muito okay? bem. Ok, eu estou com a pauta aqui. A primeira pergunta é com relação a como a aprovação do plano diretor vai ajudar na ampliação do parque industrial. Nós tivemos, boa tarde, sim. Principalmente, Kleber, para ser bem objetivo e não fazer um discurso tipo Fidel Castro, e ir diretamente ao ponto, o plano diretor possibilitou que áreas que estavam reservadas para a indústria, simplesmente, formalizassem áreas de interesse especial econômico. Então, uma das áreas que eu posso citar, talvez seja a principal, se não a única, é aquela área em frente a Baltô, que você tem no Distrito Industrial 1, você passa pela Baltô e você tem uma área que já estava regularizada, onde está o terreno da Advantec, inclusive, mas tem uma área atrás, que era uma área prevista, mas que não estava regularizada. Isso dá um confronto muito grande, parece que é só uma questão de semântica, de você trocar área industrial para área especial de interesse econômico, mas isso causa um impacto muito positivo com relação à ocupação do espaço, principalmente, conforme a orientação da nossa arquiteta, que não pôde estar aqui, a Daniela, a respeito de habitações no entorno, daquilo que pode ser ocupado. Então, a principal, eu diria, a principal ação que foi toda aquela área do Distrito Industrial, que é uma faixa que tem praticamente 150 metros de profundidade, ou de, acho que é profundidade mesmo, largura, altura e profundidade, né, do terreno, ela vai poder ser utilizada. Essa fase, essa parte, principalmente, é uma parte que pode ser utilizada dessas cidades impermeáveis que a gente está vendo. É uma parte que pode regularizar a questão, principalmente, não só de cheias, não, mas de chuvas intensas, e que a gente possa ter um escoamento daquela área. Eu, quando trabalhei por muitos anos, vocês sabem disso, no grupo Baltô, depois no grupo Alstom, Arevia Alstom, hoje GE, a gente tinha uma visão a cavaleiro daquela colina onde fica, naquele topo de morro, onde fica atualmente a GE, e a gente via um espelho d'água naquela região, mas era água de chuva, que tinha dificuldade de escoamento. O que falta ali é uma coisa muito simples, que a gente discutiu, inclusive, ontem, com a reunião com o prefeito, ontem estava presente, ontem, domingo. O secretário também trabalha domingo, não é só vereador, não. E que, de uma certa forma, o escoamento, engenheiros falaram que é tão simples de fazer o escoamento, porque vocês viram que aquela várzea é muito conhecida, mas não é por causa da enchente, é por causa da chuva. Então, basta fazer. Então, voltando, essa área, que são 150 metros de profundidade, você passa em frente a Baltô, como se você estivesse indo para a L-Brás, entra na Baltô à direita, você tem toda uma faixa do lado esquerdo daquela avenida, antes de chegar lá na Indep, na Minas Tubo, etc., você tem essa faixa. Uma faixa grande vai ser utilizada para a área empresarial, mas o fundo daquilo pode ser utilizado como uma área de um projeto muito interessante a ser estudado. Uma parte, inclusive, é do escoamento, desde lá, passando por toda essa área daquela várzea, para poder chegar ao escoamento do Ribeirão que ali passa. Então, essa é a principal resposta nesse sentido. Isso deixou oficializado, formalizado num plano diretor, né, para que todos respeitem esse plano na ocupação dessa área. Com relação à segunda pergunta, quais os investimentos já confirmados? Confirmados são aqueles efetivamente assinados, promulgados, né, de uma maneira oficial. Sem dúvida nenhuma, é a Advantec e é a Brilux, que é do grupo Raimundo da Fonte. É uma história interessante, é uma empresa, acho que vale reforçar para quem sabe, mas para quem não sabe, talvez ilustre. O grupo Raimundo da Fonte é um grupo de mais de 70 anos, em torno de 73 anos de existência, e que tem 5 unidades fabris.
Eles nasceram na Grande Recife, em Paulista, e dali, através daquele, curiosamente, aquele espiral verde, para matar pernilongo, vocês lembram disso, né? As meninas não lembram que elas são novinhas, né? Aqui eu estou falando com o pessoal que nasceu no século passado, somos nós aqui. Então, esse espiral, depois ele teve uma evolução tecnológica, mudou uma embalagem de determinado produto para plástico, vendeu pra caramba, teve uma escalada fantástica por causa da embalagem. E aí eles criaram uma unidade em Salvador, na Bahia, criaram uma unidade em Belém do Pará, criaram uma unidade no Rio de Janeiro, mas especificamente para água sanitária, diferentemente das outras unidades, e mais uma unidade recente, foi inaugurada uma coisa top, um investimento de 100 milhões de reais, na cidade onde tem lá o Troller. Não, não é Fortaleza, é perto de Fortaleza, onde fabrica não, é uma outra, eu não vou, não, tem um nome muito, Horizonte, aonde a Troller tem a fábrica lá dos Jeeps, né? E é um grupo pujante, é um grupo que, quando a gente fala de produtos de higiene e limpeza, vem na cabeça, por exemplo, uma Unilever, que é líder mundial e que está no Brasil. Temos uma unidade aqui em Pouso Alegre. Quem conhece a unidade de Pouso Alegre fica encantado com aquilo. E eu tive o prazer de conhecer várias vezes o grupo Unilever lá. E eles são concorrentes da Unilever em marcas. Eles têm 350 marcas, 350 produtos na linha, e várias marcas. E as marcas deles estão posicionadas em primeiro ou segundo lugar em toda a região Norte e Nordeste. Só que, infelizmente, a região Norte e Nordeste representa apenas 20% do PIB nacional. Então, apesar de eles terem uma penetração de mercado muito grande, eles não têm uma alavancagem financeira proporcional. Porque se eles estivessem no Sul e Sudeste e tivessem essa penetração de mercado, eles estariam com 80% do mercado. Então, eles prospectaram uma região, vieram para Itajubá. É um caso muito interessante, porque nós viemos a saber depois que o presidente da empresa, ele chama Isbelo. O Isbelo, ele é presidente e é formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, esteve aqui pessoalmente e falou que trabalhou na Chesf. Trabalhando na Chesf, ele tinha montes de colegas que vinham fazer curso do SESI aqui, meu nobre ex-secretário e amigo. Eles vinham fazer aquele curso de especialização dos sistemas elétricos aqui da Chesf. Ele falou, caramba, que raio que cidade que é essa, Itajubá? Todos os engenheiros da Chesf vieram aqui e contou isso pessoalmente para a gente aqui. E eles estão desenvolvendo a primeira parceria com o Porto Digital, que é uma das, eu diria que é um dos ecossistemas mais desenvolvidos de inovação e tecnologia no Brasil. Florianópolis, Campinas, São Paulo, São José dos Campos, São Carlos, Belo Horizonte, Itajubá, Viçosa, algumas cidades, e Recife. E eles fizeram a primeira parceria com o Porto Digital na área de inovação, e nós colocamos a total disposição para fazer também esse trabalho com eles aqui, o que foi um diferencial muito grande. Claro que a logística, a nossa região estratégica, se a gente passar um compasso em volta da nossa cidade, com 200 ou 300 quilômetros, nós estamos aí com 60% do PIB em volta da gente. Nós temos o privilégio de estar no sul de Minas, no Vale do Paraíba, no sul fluminense, São Paulo, né, Campinas, São José dos Campos, enfim, na região mais rica do Brasil. Então, isso foi muito interessante. A Advantech já é um caso passado, é um caso que ela já tem instalações em Itajubá, ela é uma empresa da área de IoT, de internet das coisas. Quando a gente fala disso de cidade inteligente, a gente tem unidades, fabricantes de cidades inteligentes, e o que espanta demais as nossas viagens para o Brasil afora, principalmente São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, São José dos Campos, onde a gente mostra efetivamente que Itajubá está num novo estágio. Na preliminar do Conte, quando ele falou desse nível, Itajubá se encontra desse resgate pela inovação e tecnologia, vocês vão ficar muito abismados do que está acontecendo em Itajubá, que a população de Itajubá ainda não sabe o que está acontecendo aqui, que a profundidade que está acontecendo aqui, investimentos, e eu vou contar, mas tem que aguardar um pouquinho, criar um pouco de um teaser, né, para poder contar isso. Mas aí a Advantech é muito importante. Só que o que aconteceu com a Advantech foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu. Eu trouxe um e-mail recente de uma outra empresa, a Gemo. Não sei se vocês lembram da Gemo, é uma empresa alemã familiar, quase 100 anos de existência, líder em vários, fornecedora das principais marcas mundiais, principalmente alemãs, né? Então, Mercedes, Audi, BMW, ela fornece tanto a questão do teto solar, quanto a questão do controle elétrico de bancos. E tem fábricas também no México, cinto de segurança e outras coisas. A Gemo estava em negociação,
inclusive nós ventilamos isso aqui em outras reuniões, eles mandaram agora, recentemente, dia 13 de fevereiro, um e-mail para a gente. Eu vou pedir a liberdade de ler rapidamente, é curtinho. Aí mandou para a Círcia, para a nossa secretaria, e falou: Círcia, gostaria de informá-la que o projeto GEMO do Brasil encontra-se em stand-by, ou seja, está em banho-maria. E não há previsão ainda de investimento no Brasil para os próximos 2 anos. Isso é um panorama das multinacionais, em função de algumas justificativas que esse rapaz faz embaixo. Isso deve-se a uma série de questões macroeconômicas que afetaram negativamente diversas empresas na Europa, inclusive vários clientes da GEMO. Os principais atores que fizeram com que essa decisão fosse tomada foram a guerra comercial entre Estados Unidos e China, o Brexit, que foi a saída, né, do Reino Unido da Comunidade Europeia, e a nova legislação ambiental na Europa para emissões de gases, o que tem afetado a produção de veículos, inclusive na Alemanha. Então, isso foi um impacto violento que teve e que nem sempre a gente entende. Se você somar tudo isso, a grande crise que a gente passou de 2014 para cá, o passivo que a gente tem em termos de números de emprego gerados, e a gente está em fase de recuperação, numa taxa positiva, entretanto, ainda com vagas a serem preenchidas e recuperadas, você tem uma ideia de como que são as negociações com empresas que a gente, a todo momento, está buscando. Eu acho que eu tenho um parceiro como o Carlos Conte, por exemplo, que estava numa multinacional e que tem uma capilaridade enorme no Brasil, no mundo, para não falar nos Estados Unidos, na Europa, na China, mesmo no Oriente Médio, e o esforço que está sendo feito para poder atrair essas empresas para cá. Só que isso, primeiro, que é um processo demorado, não é um processo simples. Quem acha que é simples, ou é muito inteligente, que tem uma visão que nós ainda não descobrimos, ou é um ignorante, no bom sentido da palavra, que não conhece o ramo. Então, é um esforço muito grande. O que aconteceu com a Advantec? Coisa parecida. Nós fizemos o processo com eles. O Mário é o diretor da Advantec no Brasil, é colega nosso de Unifei, amigo nosso pessoal, com instalação já colocada aqui, com parcerias com a Unifei, com as escolas técnicas, com o CEP. Tem laboratórios da Advantec no CEP, na Unifei, em vários outros lugares, parcerias com a Prefeitura, desenvolvimento em treinamento e outras coisas, inclusive parceria com as startups de Itajubá. E o que aconteceu? O cenário, se assina um negócio desse, o cenário muda. Aquele momento da assinatura é uma fotografia do momento. Ótimo, excelente. Bom para as duas partes, se assina, se tem um compromisso, o filme anda. Na hora que o filme anda, nem tudo que aquilo que foi planejado é realizado. Você que foi da área financeira e conhece muito, não preciso ensinar para diagnóstico vigário. Essa questão muda ao longo do tempo. E a questão técnica, ela fica sujeita a uma questão econômico-financeira. E aí o Brasil passou por uma série de coisas, eles passaram por uma série de coisas, mas o Conte, eu estava viajando, estava no Rio de Janeiro, o Conte recebeu aqui a diretoria da Advantec, os taiwaneses estiveram aqui pessoalmente, sexta-feira, e ele pode dar uma notícia quente para vocês do como é que foi essa reunião que Mário, Conte e mais a diretoria da Advantec realizou aqui em Itajubá na sexta-feira passada. Eu queria começar até falando desse primeiro caso que ele colocou da indústria automobilística. Veja que coisa interessante, nós não perdemos ela. Ela ainda considera Itajubá como a sua melhor opção, simplesmente o investimento não foi feito. Passando para a Advantec, é muito importante você verificar o quê? O número de vagas da Advantec só cresceu ao longo dessa crise, talvez não na velocidade que deveria, assim como outras empresas daqui da cidade, o número de demissões aconteceu, mas houve também um aumento de vagas, ou seja, a Advantec jamais deixou Itajubá, aqui, está funcionando no Morro Chique, e a boa conversa é que não está cabendo mais onde ela está. E a diretoria que veio aqui na última semana é simplesmente o número 2 e o número 3 no mundo. Ele confirma a opção por Itajubá, ele confirma a execução do projeto, não nos conseguiu dar data nesse momento. Ele falou assim: Carlos, eu estou 30 dias fechado na China, esperando ver o que acontece com o coronavírus. Mas a decisão do Itajubá, ela vai ser tomada e provavelmente em 30 dias, qual é a data que nós vamos trabalhar para quando nós queremos. A gente poderia, Kleber, ter um plano inicial da Advantec, se nós tivéssemos conseguido para ele um local maior, ele já teria saído de onde ele está, é que ele não conseguiu. Então, na realidade, são 2 estágios. O investimento será feito, não temos ainda a data, o investimento é um investimento grande, está aqui nessa casa o projeto inteiro. Trata-se de uma expansão da operação para servir
grande parte do Brasil e Mercosul, né? É essa a ideia. Quem olhar o projeto, quando vocês aprovaram, é um projeto realmente ambicioso em etapas. E o ponto é, a jornada continua e nós estamos dia a dia batendo com eles, mantendo para eles a alegria de que nós estamos aqui prontos para recebê-los. Segundo, cada vez que essa diretoria vem aqui e vê o progresso da nossa cidade, a área de inovação, como o Fernando colocou, onde ele participa de startups. Tem um laboratório hoje dentro da Unifei, aberto a quem quiser visitar, na área de gestão energética em IoT da Advantech. E o diretor que teve aí falou assim, cara, não tem um laboratório igual desse nem em Taiwan. Bateu foto, fez filme, foi embora todo feliz e hoje já está na intranet da Advantech, o laboratório está aqui. Então, é aquele trabalho de formiguinha, né, que ninguém enxerga, mas que está acontecendo. Né? Realmente, ele continua. E a gente agradece aí muito a Câmara de ter aprovado a doação desse terreno, que é um dos vetores de desenvolvimento, que acho que tem alguns outros que a gente precisa se antecipar e acelerar, porque eu e o Fernando enfrentamos muitas empresas que os caras querem mudar para cá amanhã, e já estamos trabalhando isso, tá? De trazer investidores que façam prédios para ocupar empresas. Não é só terreno, tem gente que não quer o terreno, quer alugar, não estou nem pedindo que me dê, eu quero alugado um local para eu poder operar. Hoje não é o caso da Advantech, ela quer realmente se estabelecer aqui. Próxima pergunta é se existe alguma negociação por ocupação da área anteriormente ocupada pela Siemens no Distrito Industrial no entorno do presídio. Com relação à Siemens, a gente já conversou bastante, desde o início do mandato, tinha a Siva Power, que era uma startup de alto nível, que a gente tinha nos Estados Unidos, ela ficava em Santa Clara, nós fizemos uma missão para lá, conhecemos tudo, mas eles precisavam, naquele momento, dinheiro de capital brasileiro, para compor 5 milhões de dólares por investimento. Naquele momento, nós nos esforçamos muito, não encontramos ninguém para assumir o risco para que essa empresa viesse para cá. Aí, depois disso, vocês sabem disso, a Estrela Galícia esteve também em Itajubá, também está em stand-by, não está definido. Eram 2 cidades, definido Minas Gerais a princípio, e 2 cidades em Minas Gerais. E uma das áreas prospectadas, foram 2 áreas prospectadas, uma delas é essa área da Siemens. Então, ali há a possibilidade deles retomarem esse projeto, mas também tem outros projetos menores, como o prefeito falou. Mas, Kleber, nós temos hoje, e até vai exatamente em direção do que o Zezinho colocou, que o secretário não deve falar quais são as empresas que estão sendo prospectadas, mas que, inclusive, nós temos termos que chama NDA, que é um termo de confidencialidade que a gente tem assinado muito. Então, existe alguma coisa para lá, existem termos de confidencialidade, não só para lá, mas para o Distrito Industrial, para outras áreas de ocupação, e são empresas de renome internacional. São contatos que a gente vem desenvolvendo, já estiveram aqui por mais de uma vez, e adoraram a questão da universidade. Olha, eu vou falar só uma coisa para vocês, que se não der tempo a falar depois, mas eu tenho que falar. Itajubá é tão diferenciado que nós temos, em torno, vocês me corrigem se eu estiver errado, em torno de 5.500 municípios no Brasil, em torno disso. Nós temos 65 universidades federais. Só por isso a gente é 1% do que existe no Brasil. Só existem 65 universidades federais. E nós temos uma em Itajubá, centenária. Só por isso a gente estaria entre 1% dos municípios brasileiros com grande diferencial. E é uma universidade tecnológica, por essência, por criação. E, além de tudo isso, nós temos outras coisas no entorno que nos tornam muito diferenciados, mas muito diferenciados. Isso faz com que as empresas nos olhem com outros olhos. Infelizmente, nós não somos tão bons em marketing ainda, e nós estamos aprendendo isso. Se a gente olhar para a nossa vizinha Santa Rita, ela dá aula de marketing para a gente, e a gente humildemente tem que aprender com eles e fazer melhor cada vez mais a função que a gente tem, mostrar tudo isso que está acontecendo. Na reunião de ontem com o prefeito, uma das nossas reivindicações foi: vamos mostrar para todo mundo, porque eu chego nos formadores de opinião, como vocês, por exemplo, vocês não sabem de tudo isso. Eu chego num grande advogado, presidente da Ordem dos Advogados, chego no juiz, eu chego num diretor de uma determinada empresa, se ele não tiver envolvido diretamente, ele não sabe de tudo isso que está acontecendo ainda. Mas, enfim, é preferível a gente ter o que mostrar do que a gente falar e não ter. Né? De falar de planos, nós estamos falando de coisas concretas que já aconteceram, tá bom? Então, ali tem essas coisas, não tem nada que a gente possa anunciar, respondendo a sua pergunta, Kleber.
Não tem nada que a gente possa anunciar no momento para a ocupação dessas áreas. Ok? Com a quitação da pendência para consolidar a desapropriação da área, que seria destinada à vinda empresarial lá do presídio. Aqui nós fomos na área jurídica da prefeitura e tem um precatório que já foi inscrito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais no ano passado, 2019, e deve ser liquidado agora em 2020. E aí a gente vai poder trabalhar esses 70 lotes, Kleber. E nós e vocês juntos, nós todos sabemos da ansiedade de Itajubá. Se, por um lado, existiu aquela polêmica daquele aterro no distrito industrial, aquilo despertou também, fora a polêmica, a necessidade que a gente tem de ter áreas industriais. O município de Itajubá é um dos menores municípios da região, e a topografia não ajuda. Ou nós somos topo, ou nós somos vale. Nós não temos como. A própria Baltô está lá instalada porque teve que fazer cortar o topo do morro para poder lá. E olha como é que ela está hoje embaixo, em cima, porque ela teve que expandir. Ela está totalmente desregulada em termos de uma área plana, que seria o ideal para ela trabalhar. A expansão não permitiu isso. E olha que foi feito relativamente recente, há 30 anos atrás. Então, se você pegar empresas maiores, a dificuldade é enorme, tá certo? Então, eu acho importante que a gente diga que nós somos carentes de área. Isso não é discurso. Isso não vamos dizer, balela. Nós precisamos de área. O Conte falou também, de uma maneira rápida, depois a gente pode aprofundar, que a gente está fomentando também empresários a investirem. Porque existem dois caminhos. Nem sempre, como ele mesmo disse, os empresários querem terrenos. Hoje, para aplicar num ativo, nem sempre é necessário, haja visto que os bancos estão fazendo. É tudo alugado. Porque você tira no balanço, você sabe melhor do que eu, né? Você tira isso do seu ativo fixo, verdade ou não? E bota em despesa. Então, isso é uma vantagem enorme para você fazer um trabalho desse nível. Então, os empresários chegam aqui e falam assim, não, mas eu não quero um terreno só. Eu quero um galpão. Tem galpão pronto? Recentemente, muito recentemente, trabalhamos, olha, incessantemente para trazer uma empresa, estava instalada às beiras, às margens da Fernão Dias, num galpão top, ia gerar perto de 100 empregos diretos na área de eletrônica e com muito potencial de desenvolvimento com outros produtos, inclusive um dos sócios já está aqui em Itajubá com uma startup. Nós não encontramos lugar para eles. Claro, tanto que se mudaram para cá. Eles mudaram, estão morando em Itajubá e abriram a fábrica em Paraisópolis. Vocês acham que a gente não se esforçou a arregaçar a manga? E olha, nós não somos corretor, não. Nós não estávamos ganhando nada, não estávamos fazendo isso, não. Estava fazendo pelo município. Não encontramos. Ligava para um, ligava para outro, pedia ajuda para todo mundo. Vários corretores nos auxiliaram. Saímos para ver galpões, ou galpões inacabados. Um que ia servir muito bem são aqueles 3 galpões que ficam do lado da Piranguiense. Aquele era o padrão, 900 metros cada um. O cara queria 2, só tinha um. Então, rodamos. Olha, nós estamos sabendo de área de Itajubá e a carência, nós podemos até depois montar algum negócio para isso. Brincadeiras à parte, a necessidade e a carência é enorme. Então, alguns empresários falam, o que eu faço em Itajubá? Eu quero fazer um investimento. Olha, você tem um terreno? Tem um terreno, o que eu faço? Falo, olha, você pode fazer um galpão grande, você pode fazer vários galpões, mas tem que ter um determinado padrão. Pé direito de 12 metros. Ou você tem que ter uma estrutura de piso que comporte as empilhadeiras, porque se você não consegue, você tem que fazer esse reforço do piso. Você tem que ter área, você tem doca para entrar e sair, você não pode ter trânsito, você tem que ter uma série de condicionantes para você atrair o cara. Não basta falar, tá aqui um galpão, tudo bem. Não serve. Né? E é impressionante, Fernando, a quantidade de empresas se instalando. A gente brinca aqui, o Morro Chique, a gente chama de Morro Chique Valley. É isso, chegar lá, é verdade. Porque o Morro Chique já tem uma quantidade enorme de empresas que estão se transformando. As casas viraram empresas. Quase sempre na área de software ou na área de tecnologia. Ali atrás da saída para Lorena, nós temos ali a região que está a Gavex, está ali a Remo, a PS Soluções. Anunciei empresa nova. E está vindo para cá essa semana, visitei lá hoje de manhã, uma nova empresa chamada Move Your Life. É uma fábrica de bicicletas elétricas. Essa fábrica ela tem potencial muito grande de crescimento, ela está muito conectada com a tecnologia, porque é a mobilidade urbana, e nós já trouxemos eles para cá antes, né, num pequeno teste, a Guarda Municipal e a Polícia Militar são usuárias das bicicletas, inclusive doados pelas nossas startups. E agora estamos trazendo a fábrica que deve estar operando em março. Já começou a pintar, está muito bonito lá também.
Então, ali é um conjunto de galpões que está se formando um pequeno distrito. Nunca se pensou, mas está disponível, dentro desse conceito que o Fernando falou. Tem o galpão, o cara pega o galpão na hora ali. E aquela ponte, eu acho que tem um potencial grande, a ponte nova do batalhão, Kleber. Aquela região ali, depois do lado do batalhão para o lado de lá do rio, que fica ali atrás, acho que é São Sebastião, vocês sabem melhor da região, aquilo ali vai ficar muito bom também, depois de urbanizado, porque você precisa ter um bom acesso, né? Mas você está à beira da 459, você tem um acesso das duas margens, você vem desde Maria da Fé para o outro lado, para poder ter a saída, ou no sentido da BR para Poços de Caldas, ou para Lorena, não é? E ali vai ser também, eu acho que tem um potencial grande para galpão. Existem alguns já, mas ainda não é nenhum galpão, seria só coberturas, né? Não tem lateral, não tem piso ainda adequado, mas ali é um potencial grande. Bom, com relação às 4.500 empresas, quando a gente fala isso e analisa um período de 7 anos, foi de 2013 a 2019, parece um número, vamos dizer assim, fantasioso. Só para vocês terem uma ideia, 4.000 dessas empresas foram de MEI. O MEI, Itajubá é reconhecidamente uma cidade empreendedora e tecnológica, e a Gisele sabe disso e pode confirmar tudo isso para mim. As visitas que nós tivemos aqui relacionadas a Juseng e a trabalhos que o próprio Sebrae tem feito de transformar a sala do empreendedor na sala mineira do empreendedor, que é um projeto muito mais amplo, que é um UAI tudo compacto. Hoje tem lá a Juseng, hoje você tem lá a sala mineira, você tem lá mais secretarias que estão ali da questão sanitária, vigilância sanitária, e hoje está até a Receita Estadual, está no 3º andar, para a gente melhorar, e quem sabe IBGE, etc. Né? Então, ali, o menino que está lá é um coordenador, chama André. O André é uma pessoa que está virando benchmark, está virando referência no Estado. Porque quando chegou o cara aqui para ele e falou, mas peraí, você faz tudo isso daqui, você tem tudo isso planilhado? Tudo planilhado. Ele virou case no Estado, né? Pela quantidade de atendimentos e pela quantidade de procura de MEI. O MEI tem 2 caminhos. O MEI tem a questão da necessidade. O cara perdeu o emprego, vira MEI. Mas tem o caso da oportunidade, que é o empreendedor nato, que tem isso no sangue, e que isso tem sido facilitado, e a gente, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente quer se tornar a cidade mais rápida para a abertura de empresas do Estado de Minas Gerais, porque o IDH nosso, hoje, é o melhor do sul de Minas, o que ajuda muito a atração de investimento, o 4º de Minas, mas nós estamos passando Uberlândia. E olha quem são os nossos concorrentes. Minas Gerais tem 853 municípios. Primeiro lugar, nós estamos em 4º lugar em Minas. O 3º é Uberlândia, o 2º maior município e mais rico do estado de Minas Gerais. O 2º. O 3º. O 2º é Belo Horizonte, a capital. O 1º é Nova Lima, porque está na grande BH, e toda a questão dos condomínios, da qualidade de vida, o pessoal, né, os moradores da capital, fizeram com que Nova Lima se tornasse o primeiro IDH. Mas nós estamos buscando educação, saúde e segurança para poder ser o primeiro do Estado. Eu acho que Itajubá, no século passado, aquela pergunta que a gente costuma dizer, quantos habitantes tem Itajubá? 75, 80, 90 mil, era negativo para a cidade. Porque você queria ter uma cidade de 200 mil, 300 mil, 500 mil, assim como a gente tem eleições, por exemplo, para 200 mil eleitores, para cidades em 2 turnos, isso é um diferencial grande, porque eu sou uma cidade grande. Aquilo que era uma vantagem no século passado, e que nós temos que nos acostumar e mudar, desconectar disso e conectar com a realidade atual, virou uma vantagem competitiva ser pequeno. Quem que quer ficar em São Paulo hoje? Você tem filho morando em São Paulo. Eu tenho filho morando em São Paulo. Aliás, são grandes amigos os dois. Palmeirenses, inclusive. Não é? Mas olha só, Kleber, o que as pessoas estão buscando hoje? Qualidade de vida. Qualidade de vida. São Paulo, o custo é altíssimo. A mobilidade urbana perde-se o custo do Brasil lá dentro de São Paulo. A enchente acaba com uma cidade daquela. Imagine o custo da parada, não mede por hora, não, se mede por minuto numa cidade daquela. Porque a economia de São Paulo representa 50% do Estado, 50% do interior do Estado, que é o 2º mercado do Brasil. São 2 mercados, São Paulo capital e São Paulo interior. Né? Agora você pega mais o custo de vida, segurança, a violência. O cara fala assim, cara, eu não quero montar um negócio aqui, não, vou procurar interior, mas eu quero uma cidade menor, mas com altíssima qualidade de vida. Tem universidade? Tem. Educação top. Tem um hospital que possa atender
a necessidade dos meus funcionários e dos meus familiares, eu tenho segurança de acordo, né? Eu tenho espaço, eu tenho natureza, eu tenho ar e água, que o maior preço hoje, o maior valor agregado hoje é ar e água. Nós temos aqui um privilégio de fornecer, aqui na nossa Serra da Mantiqueira, as nascentes para os 3 estados brasileiros, cara, né? Para Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Então, nós temos que tomar tanto cuidado com o Carlão brinca que daqui a pouco o nosso Dória vai começar a roubar a água nossa aqui. Ficar de olho para não levar para Campos do Jordão, nem para o Vale do Paraíba. E não é brincadeira, não. É sério. Então, tudo isso leva a Itajubá num estágio fantástico. Dessas empresas, Kleber, que eu estava te falando, são quase 4.000 mês, você pode considerar em torno de 80 startups. Essas 80 startups hoje, 38 são incubadas, o restante está no mercado. As incubadas já tiram nota fiscal, já tem 5, 6, 7, 10 empregados. As incubadas, que são um processo de 3 anos. Porque nós temos um foguete, o Carlão que fala, estou citando a fonte, nós temos um foguete em 2 estágios. Dentro da universidade, no Centro de Empreendedorismo da universidade, parceira da prefeitura, do ecossistema, você faz o primeiro estágio, ideação de empresa, você faz lá testes com equipamentos, você usa os laboratórios, dá certo, não dá certo, deu errado, não deu, mas tudo com um projeto, um processo de empreendedorismo lá dentro. As empresas que depois passam por esse processo, empreendedorismo é transversal a todos os cursos da universidade, aos 25 cursos de graduação da universidade. Quem quiser fazer, faz. Não é obrigatório, né? É opcional. Quem quiser fazer empreendedorismo na universidade, faz. Então, nós somos uma universidade tecnológica empreendedora. Então, sai dali empresas, por exemplo, que querem se tornar incubadas. A nossa taxa de mortalidade na incubadora, o pessoal fica bobo de ver, é 20%. De cada 10, só 2 morrem. 8 permanecem. Essa taxa em qualquer outra incubadora é acima de 50%. Mas porque nós temos uma coisa integrada com a Universidade Federal no Centro de Empreendedorismo da Universidade. Elas morrem lá dentro, antes de nascerem propriamente como empresas. Que hoje começou a alavancar, né, Fernando? Muito. Empresas que vêm de fora para cá, né? Hoje, nós temos empresas que estavam em São José dos Campos que vêm virar startup aqui. Temos empresa de Marília, que está virando startup aqui. Não, Belo Horizonte. A de Porto Feliz? Porto Feliz. Tá vindo Então, o pra que cá? está acontecendo? Por isso que eu chamo de foguete de 2 estágios. O primeiro estágio do foguete foi a nossa Unifei, que realmente acelerou muito isso. São 100 anos, né? Muitos universitários. Mas a comunidade universitária aqui é de 15 mil. Qual é o nosso desafio? É criar oportunidade para que essas empresas fiquem aqui, faturando aqui. Vou citar uma aqui que é bem forte, já que chama-se Comprovei, que ficou em primeiro lugar na logística do Brasil. Essa empresa hoje, o mercado dela é São Paulo, é Rio, é Porto Alegre, porém o faturamento, o desenvolvimento é aqui, que é o trabalho que a gente tem feito. Para isso a gente precisa de lazer e cultura. Daí vem a importância do parque da cidade, a importância de você ter um teatro aqui nessa cidade, porque as pessoas querem viver. O seu próprio filho, o que ele... Seu filho Arte, cultura, né? Arte, cultura, lazer, educação, saúde, faz pacote. Disso. Aí você pega uma empresa como B2ML, que é uma história maravilhosa. Ele virou peixe urbano, que depois virou iFood, mas aí ele, que a gente chama de pivotou. Pivotou numa segunda empresa que hoje tem 60 funcionários na cidade. Pouca gente sabe disso. 60. Todos trabalhando aqui na área de criação de software, perto de olha, hoje nós temos, complementando, Carlão, nós temos, com essas 80 empresas, nós estamos gerando perto de 800 empregos de alto nível. 800 empregos, nós somos o terceiro mercado empregador. O primeiro é Mali, com 2.400 funcionários. Segundo, a Imbel, que deve ter uns 750, 800, e nós estamos ali par e passo com a Imbel. A Elibras e GE estão em torno de 600, 650. Então, nós já somos o terceiro, estamos passando para segundo. O mercado empreendedor. Nós temos uma fábrica de empresas dentro da universidade por causa dessa questão. O que o mundo está querendo fazer e está fazendo, e algumas das cidades do Brasil estão querendo fazer, Itajubá já está fazendo. E está sendo reconhecida nos lugares que a gente vai. Porque depois o Carlão vai falar um pouquinho da parte de tecnologia, onde a gente fala que nós não temos ainda os acessos do século XX, mas nós já temos o do século XXI. Do século XX é a questão da nossa rodovia duplicada, a nossa questão, que é o nosso sonho, fazer a nossa perimetral, e a questão do nosso aeroporto, né? O aeroporto, nós temos um colega formado em 1957, ele é o CEO, foi CEO, hoje é presidente do conselho, que é o dono da Algar, do Grupo Algar, né?
Luiz Alberto Garcia, todo prefeito chega nele, eu ouvi isso, o Rodrigo falando com ele, falou, não, o senhor tem que colocar uma empresa em Itajubá. Ele falou assim, olha, filho, não precisa nem fazer a pergunta, porque eu já falei para todos os prefeitos que passaram aqui, enquanto não tiver aeroporto, eu não vou. Palavras dele. Então, isso facilita demais. Para quem é contra aeroporto, para quem é contra esse tipo de coisa, tem que também ter uma noção do impacto social, econômico, né, que gera na própria cidade. Mas eu ia falar de um outro caso. Ele falou da Comprovei, é um case espetacular, nós temos muitos cases, muitos. São 80 para vocês ficarem de boca aberta, assim como o general Mourão ficou, assim como o general que teve agora aqui, da área do Exército de Ciência e Tecnologia, o diretor do IME, 4 generais estiveram aqui semana passada para visitar o ecossistema, né? O CISDIA, que é o Sistema de Defesa e Integração com a Indústria do Exército, tem 8 escritórios. Recife, no Norte e Nordeste. Florianópolis, no Sul. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no Sudeste. Campinas e São Carlos, no interior. Itajubá, a 8ª cidade do Brasil, com esse potencial de integração do Exército, academia e a área de inovação e tecnologia. Vieram 4 generais aqui. E sabe o que eu vi? Se o Carlão falar, ele vai estar puxando a sardinha para a brasa dele. Eu vi um dos generais responsáveis, na hora da apresentação das 4 empresas, startups, a gente fala um pitch, 3 minutos cada um fala o que você faz. 3 minutos. A hora que ele viu a explicação das startups, ele foi procurar o Carlão, porque o Carlão, além de ser secretário, ele é também diretor de inovação da Inovar, é o privilégio. O general chegou e apresentou o cartão dele, porque nós estávamos distribuindo cartão, né? Nós fazemos o contrário. Aí chegou no Carlão e falou, não, quero deixar meu cartão com o senhor, porque eu quero falar dessa integração. E nós já temos um escritório funcionando com o coronel Cleito dentro do batalhão. O batalhão é o primeiro passo do CISDIA dentro de Itajubá. Eu vou contar só o caso da Smarkio. O caso da Smarkio, olha como é emblemático. A Smarkio é uma empresa que hoje tem 60 funcionários. Essa empresa, o sócio majoritário é um português, formado na Universidade do Porto, deve ter uns 40 anos, mais ou menos, se tanto, por aí, o Alex. Nós descobrimos essa empresa não faz 2 anos. Estava em Itajubá desde 2014. Nós não sabíamos. Aí, fomos conversar com ele, eu, Carlão. Por que você veio para cá, Alex? O que Itajubá tem na sua vida? Ele falou, olha, eu fiz curso na Universidade do Porto, montei uma incubadora perto de Guimarães, no norte de Portugal. Montamos um parque tecnológico, tudo com dinheiro financiado da comunidade europeia. Não é de Portugal, não, da comunidade, muito dinheiro. E aí eu vi que o lugar não é Portugal, não, que as grandes oportunidades estavam no Brasil. Mudei para São Paulo. Mudei para São Paulo, contratei o primeiro cara desenvolvedor, fui lá, analisei o currículo, contratei. Cara muito bom esse cara, lá em São Paulo. Você não tem 2 ou 3 para você me indicar, para a gente dar continuidade? Indicou. Muito, mas que sorte que eu estou dando. O primeiro foi muito bom, 3 ou 4 muito bom. De onde todos vocês são? Itajubá. Falei, gente, vamos visitar essa cidade? Ele veio visitar Itajubá. Falou assim, não, eu vou colocar uma unidade em Itajubá. Sabe onde ele está hoje? Onde era a Receita Fazendária do edifício Atenas, o andar inteiro é dele. A startup chamada Smarkio, portuguesa, que descobriu Itajubá. Que é construir no Parque Tecnológico, que é outro assunto que eu quero falar com vocês. Tem 60 funcionários, 20 em Itajubá, área comercial, faturamento por Itajubá, e a área comercial em São Paulo, como deve ser toda empresa. Lá está o mercado, mas o faturamento, as notas fiscais, é tudo por aqui. Acho que aí ficou claro aquilo que eu falei no início, indústria da transformação e indústria do conhecimento. Nós estamos levantando as duas. São 2 asas completamente independentes, as 2 importantes, uma transformando o produto, né, como é a Mali, como é a Baltou e muitas outras. Né? E a Brilux também. E a Brilux e tantas outras, essa indústria de transformação. Essa indústria do conhecimento, que é o que a gente chama aí de indústria 4.0, que é o futuro, que a gente está citando aqui, que quase sempre começa como startup, às vezes não, a Smarkio já nasceu pronta, e está realmente crescendo a barra, elevando a barra da cidade. E tudo isso em função do ecossistema que nós temos de estudantes, porque o Fernando nem colocou aqui, mas nós temos também várias ações na área de saúde, de empresas de tecnologia aliado à saúde, que a gente poderia depois explicar mais para vocês, que é também uma indústria de transformação, mas ligado realmente na medicina. E vem aí a área legal, né? Com a inteligência artificial, a Smarkio mesmo é um exemplo, em breve a parte legal vai para... Quem são os clientes da Smarkio? Porto Seguro,
Itaú, Vivo. Essas são as empresas que eles prestam são empresas serviço. de grande porte. É altíssimo nível. É uma coisa assim, quem vem para cá não acredita. Então, eu vou responder a última pergunta para não fugir do tema, e depois, se eu tiver tempo, eu comento mais algumas coisas muito interessantes de Itajubá. O potencial de desenvolvimento de Itajubá é fantástico. Eu queria dizer qual a situação dos terrenos doados, né? Essa é a última pergunta, e que não ocorreram os investimentos prometidos para as empresas. Pontual, Frivasa, LF e a Advantec. A Advantec, nós já acho que o Carlão explicou. A Pontual está em processo de reversão de doação, assim como a LF está na Justiça. E a Frivasa não foi uma doação, foi uma cessão de uso, até onde a gente sabe. E a Frivasa está passando uma coisa interessantíssima. Nós estamos dando uma força enorme, porque a Frivasa faz muita diferença, atingiu quase 1.000 empregos, mas dá um impacto violento na cidade quando acontece. Por isso que, muitas vezes, trazer uma empresa grande, existe um risco, por outro lado, que é a questão do desemprego. Essas pessoas, ao se tornarem desempregadas e que sejam de piso de fábrica, sem nenhum demérito a essas questões, porque nós estamos batalhando para que essas pessoas, cada vez mais, elas se formem e elas se capacitem para poder galgar empregos mais elevados e de menores riscos, né, de uma certa forma. Na Frivasa aconteceu isso. Foi uma perda terrível que aconteceu. Começou com aquela questão do Irã, né, onde teve um lote que não deu certo, e depois teve uma questão muito grave, que foi a questão do mercado chinês, que é onde toda a produção poderia estar galgando. Hoje ela está recontratando, ela está em torno de 350 empregos, isso não é oficial, mas é algo em torno disso. Ela está exportando para a Rússia, e nós estivemos, eu e o Carlão, estivemos juntos em São Paulo, num evento Brasil-China, começo desse ano, em janeiro. O Emerson foi convidado, inclusive, que nós fomentamos isso. Tinha um fundo de investimento muito grande interessado em fomentar negócios para poder levá-lo, e ele conseguiu o CIF de exportação, que o CIF é aquela autorização, o certificado de autorização de exportação. E ele não consegue, no raio para a China, porque existem dois grandes polos de agências ou de associações de frigoríficos, e ambos tem chance de trazer o Emerson, o Frivasa, melhor dizendo, que o Emerson que está à frente, para poder ser credenciado e exportar para a China. A partir do momento que ele voltar a exportar para a China, que já está tudo, vamos dizer assim, em funcionamento no frigorífico. Não ficou nada lá, vamos dizer assim, que acabou se deteriorando por causa do tempo, está tudo em funcionamento. Isso aí vai ser o resgate de posições, né? Então, ele teve lá, ele conversou com o cônsul chinês, conversou com o fundo de investimento, está tracionando uma série de coisas, e a qualquer momento isso vai voltar. Eu acho que, inclusive, não só por causa da China, mas mais a curto prazo, ele deve galgar de 350 para posto de trabalho, chamando o pessoal que foi dispensado para essa nova realidade do Frivasa, o que a gente torce e ajuda muito para que isso aconteça. Você sabe quem foi o Saulo aqui em Itajubá, né? Você sabe da importância que o Saulo teve como político, como empresário, como homem de negócio, né? Adotou Itajubá como caso, o homem de ouro fino que morava aqui, né? Então, você sabe da riqueza que é isso e o quanto que isso contribui naquilo que nós estamos fazendo, porque dentro do frigorífico nós podemos colocar o frigorífico 4.0. Tem algumas iniciativas lá que ele está preparado para receber outras. Então, são essas questões. Eu queria que o Carlos só falasse de uma última questão, Carlão. Como que Itajubá é privilegiada por essa cobertura e iluminação que nós temos hoje. Nós estivemos em 2018 na TIM Ericsson, na diretoria de inovação da TIM, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e por indicação do Edu Ricota. A TIM tem um acordo de cooperação tecnológica, de inovação, com a TIM Ericsson, os dois. E nós estivemos lá, quando o diretor de inovação começou a ver o que Itajubá tinha, e o Carlão parecia que tirava uma cartola de mágico, ele ia tirando os equipamentos que eram fabricados aqui, na área de internet das coisas, o cara não deu nem atenção para nós, pegou o telefone, ligou para um cara e falou assim, nós achamos até que era indelicada a parte dele, né? Ficou meio bobo, ele falou assim, escuta, como é que está a cobertura da TIM Itajubá? Ele falou assim, nós temos 5 herbs, são estação rádio base. Ele falou assim, não, beleza, ok. Olha aqui, quanto que nós vamos inaugurar o nosso... E ele vai explicar para vocês um pouquinho, com maior profundidade, o que é que Itajubá tem, que pouca cidade no Brasil tem. 2 tecnologias já disponibilizadas para a internet das coisas. Se a gente pensar no município de Itajubá, eu adotei a cidade como minha cidade, não sou daqui, mas eu posso me considerar vendedor da cidade, né? Sou ali do Vale do Paraíba. Você passa no Vale do Paraíba, você tem tudo plano. O cara fala, quero um terreno ali, eu faço ali, pronto, acabou. O nosso minério aqui é a competência e é conhecimento.
Para que isso surta efeito no século XXI, você precisa trabalhar muito bem a conectividade e a comunicação. Então, que a gente, quando foi na TIM, nós trouxemos para Itajubá uma tecnologia que está disponível na cidade, aonde máquina fala com máquina. Ou seja, é celular que não fala gente com gente. É semáforo que fala com carro. É a famosa Narrowband IoT, internet das coisas comunicando em alta velocidade. Isso já está acontecendo aqui. Como o Fernando fala, a gente não faz propaganda. Santa Rita também tem. Só que lá eles falam muito isso, mas isso é um elemento. O segundo elemento é uma segunda rede metropolitana de dados, operado aqui no Brasil por uma empresa chamada American Tower. Essa empresa é uma empresa americana muito forte, que nós tivemos a felicidade de ter no presidente da American Tower um ex-aluno da Unifei, que chama-se Abel, e colocamos também essa segunda rede. Então, hoje, Itajubá tem 2 redes. Quando alguém vem aqui falar em tecnologia e criar produto, nós temos 2 redes sem fio. E embaixo disso nós temos uma base, que é a cidade inteirinha conectada por fibra ótica, com 4 empresas prestando serviço de alta qualidade e com laços. Então, ninguém fica offline aqui. Tem um grande amigo aí de Miami que vem aqui e fala assim, poxa, a internet aqui funciona. Lá em Miami nem sempre funciona. São Paulo é o mesmo caso. Então, isso é que nos dá uma base muito boa para trazer empresas. Um outro elemento importante, Kleber, não conseguimos trazer ninguém ainda por causa disso, mas nós temos aqui 2 redes elétricas completamente independentes, uma de Furnas e outra da CEMIG. E está chegando a terceira, que vai passar por aqui, Belo Monte. Então, nós somos hoje candidatos a ter um enorme data center, de um Santander, de um Bradesco. Estamos buscando esses parceiros. Já trouxemos aqui a Amazon, os caras ficaram perplexos. Vamos colocar até um apoio para a gente lá. Vamos colocar um apoio para nós na área de inovação. Inovação. Agora, qualquer centro de processamento de dados de altíssimo nível, assim, ele precisa de 2 redes. Nós temos 3. Porque se cair uma, vai para a segunda, se cair a segunda, vai para a terceira, se cair, vai para o gerador. Então, nós temos realmente essa capacidade, energia abundante e com diversas fontes. Estamos buscando aí, dentro dos parceiros, eu brinquei ainda, falei para ele, quando nós fomos na TIM e conseguimos esse investimento da TIM, que a cidade está coberta, estávamos lá na Barra, né, um prédio de 15 andares, falei, cara, sua próxima expansão de data center, você esquece a Barra. Olha quanto você gasta aqui, vamos fazer um prédio lá em Itajubá. Não ficou por fora, não. Nós não temos nada previsto ainda, tá? Mas esse é o elemento do nosso parque tecnológico, da nossa área nova, de atrair esses investimentos baseados em energia, né, comunicação e mente. Precisa de gente para tocar isso. Não, primeiro agradecer, excelente a explanação de vocês. Eu tenho certeza que os colegas vereadores também ficam satisfeitos. Mas eu queria abrir, acho que tem algumas dúvidas, eu tenho algumas dúvidas, eu queria passar para o Joel. Viu, Joel? Se quiser fazer alguma pergunta para o Fernando, para o Carlos Vitor, até para a Gisele, se quiser fazer uma pergunta, que ela está só assistindo ali. Fique à vontade. Viu, Molina? Você também tiver alguma dúvida, viu? Como vereador, é importante a gente explorar ao máximo a presença de vocês aqui, porque a partir do momento que a gente vê essa sessão sendo transmitida, às vezes a gente não tem noção de quantas pessoas estão assistindo. O Zezinho comentou esses dias, né, Zé? Que ele, da casa dele, ele acompanha as sessões daqui. Isso é importante, a gente dar o máximo de informação, aproveitar ao máximo a presença de vocês que têm esse conhecimento dessa evolução da nossa cidade, porque para espalhar notícia ruim nós temos um monte de gente, né? Então, daqui para o povo vai sem interrupção, sem interferência. Então, acho importante os vereadores também dirimir as dúvidas que a gente tem. Eu tenho alguma coisa para perguntar depois, mas eu quero parabenizar vocês pela colocação muito boa e muito positiva. Joel. Boa tarde, presidente Kleber, vereador Molina, Carlos, Fernando, Gisele, as meninas aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado aí por atender o convite, que é muito importante quando se dá uma resposta, quando se tem dúvidas e cobrança dentro daquela pasta, e é função e missão e obrigação da comissão estar atualizando cada situação. Bom, a gente fica animado em saber todas essas informações. Aqui somente algumas indagações no sentido... Eu estou há 11 anos de vereador e há 11 anos eu estou escutando que aquele distrito ali do lado do presídio, ele não sai porque tem uma pendência ambiental que
custaria mais ou menos 700 mil para regularizar, e até hoje isso não se resolveu pelo que a gente está vendo. Então, essa é uma questão, esse ponto, como é que ele está. A questão do distrito, aqui já vai mais... Nós estamos vendo que isso é uma fala já mais antiga, em que as pessoas querem vir para cá, mas não tem galpões, falta galpão e por conta disso não vem. Ou vem, não encontrou, vai embora. Sugestão é, por que não vender uma dessas áreas, ou permutar isso aí de alguma forma, para que possa, se tem duas empacadas, por que uma não desenrola a outra? A outra questão é sobre o Frivasa, né? Nós temos ali aquele terreno que já está vencido, aquela seção, foi vencida acho que em 2018, e se foi feita uma nova renovação, como é que está a situação daquele espaço, que é também bastante nobre. Se quiser ir repetindo, se não gravou, eu vou falando uma por uma aqui. Não sei se eu gravei tudo, mas vamos lá. A primeira é a pendência ambiental do distrito. Então, na realidade, não é ambiental, não. É uma só desapropriação, o valor que era isso lá, o valor não lembro da referência, da data disso, era em torno disso mesmo que você falou, Joel. Em torno de 700 mil reais, mas isso já, o valor a ser corrigido, já faz alguns anos desse valor. A gente sabe que, de uma certa forma, as dificuldades que a gente tem para poder fazer uma pasta funcionar desse tamanho, para a gente colocar as coisas, existem algumas coisas que já estão disponíveis, né? E que a gente estaria buscando. A gente está tentando buscar essas coisas que são mais execuíveis mais rapidamente, né? Aquilo que a gente já consta. Regularizamos vários terrenos que dependiam ainda de regularização nesse processo, que às vezes a gente pensa, a prefeitura é muito grande e não está totalmente informatizada também, né? Então, você precisa, nessa área de comunicação entre uma área e outra, tem muita coisa que você tem que chegar lá e você tem que tomar do processo desde o início, para poder regularizar áreas e tudo isso. Nós focamos muito nessa questão da regularização das áreas, para deixar tudo disponível, inclusive pronto, porque se chegar uma empresa e falar, eu quero, e a gente fala, tem esse terreno, mas ele ainda não está pronto, e ainda tem que correr atrás de uma série de coisas, então nós priorizamos isso. Era uma área de priorização, o dinheiro, infelizmente, não dá para tudo. E o nosso Estado, você sabe melhores do que eu, se você colocar Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, foram os estados que mais foram afetados pela nossa crise, né? O município, acho que fez uma ginástica financeira, que eu não sei qual é, para poder atender toda a demanda, principalmente de folha de pagamento, que são perto de 1.900 funcionários, né? Então, tudo isso tem uma série de priorizações, né? Na nossa pasta, a gente buscou muito a questão da inovação da tecnologia, muito a questão da regularização dos terrenos, muito essa questão para poder viabilizar o plano diretor com áreas efetivamente que pudessem ser ocupadas futuramente, inclusive de preservação em caso de chuva e de caso de alagamento, e foi isso. Quer dizer, infelizmente não deu. Era o maior anseio que a gente teria se ficasse mais 4 anos a trabalhar nisso, mas infelizmente está nesse setor. Existe também uma pendência ali, até o que me consta, e pode haver uma confusão, que é uma pendência que, para ser pago, eu acho que é através de precatório. Isso envolve, viu, Joel, essa questão. Então, como tem um certo desdobramento com o precatório, 2019 já está no TJ agora de Minas, eu acho que em 2020 libera. E isso era um dinheiro que poderia ser pago só com precatório, então você fica naquela, será que eu ponho dinheiro não tendo? Então deixa o precatório rodar. A outra pergunta, por favor. Distrito que nós estamos falando, sim, a gente sabe que, eu queria saber se está sendo alugado, porque existe ali há alguns anos, já tem um gado, foi fechado com cerca e existe um gado ali. A prefeitura está alugando aquele terreno? Eu não tenho, desculpa, mas não tenho conhecimento disso, Joel. Mas me fala mais especificamente de onde que eu nem situei a área. Ali do lado do presídio. Do lado do presídio mesmo? Ele foi fechado com cerca e está sendo já uns 2 anos, pelo menos, que nós temos ali. Você sabe disso? Nós não sabemos disso. Eu vou pedir para a Gisele, inclusive, ser minha testemunha ocular disso, para a gente levar ao conhecimento da área, para a gente poder prospectar e ter alguma informação, porque eu não tenho nenhuma informação a respeito disso. Perfeito. Infelizmente. A outra questão é em relação aos galpões, né, que se nós não temos, né, como não tivemos uma ação para se fazer.
E a sim. A sugestão é Sim. por que então não desfaz de algumas áreas e investe nesse sentido, para que a gente não tenha o constrangimento de ter empresa que passou por aqui e não foi embora porque não tinha galpões. Então, né? a luta é uma luta em glória. A quantidade de demanda que a gente tem, só para você ter uma ideia, eu estava falando há pouco a respeito do Estado de Minas, e você sabe a situação com que o governador Zema encontrou o Estado, a dificuldade com que ele tem para governar esse Estado enorme, que é um Estado maior que a França, o maior Estado em termos de municípios, são 853 municípios, é um Estado com realidades muito diferentes, se pegar Norte, Nordeste, Noroeste, Sul de Minas, Zona da Mata, enfim, Jequitinhonha, é uma representação do próprio Brasil no Estado, e a dificuldade é tão grande, que você não consegue até sobreviver em termos de repasses que o governo ficou. A Câmara acompanhou muito de perto tudo isso e viu aquilo que era do ICMS e aquilo que era um repasse, que era obrigatório, inclusive do imposto do carro, né, do IPVA, né, não repassava. Aquilo é impropriação indébita, inclusive, porque aquilo não era dinheiro do Estado, era dinheiro do município que não foi repassado, né? Então, tudo isso criou uma situação muito difícil. Para vocês terem uma ideia, acabamos de falar da questão da Receita Fazendária, que está ocupando o terceiro piso do prédio. Nós recebemos uma espada nas costas. Nós precisamos de uma área. O Estado vai tirar toda a questão de aluguel, não vai pagar mais nada. Nós vamos sair e vamos para a cidade que tem um imóvel do Estado para ocupar. Ou Paraisópolis, ou Santa Rita, ou sei lá para onde. Então, nós recebemos uma ameaça muito grande. Tivemos que encontrar um espaço para colocar eles ali. A gente tinha outras ideias para fazer as coisas, né? A mesma coisa aconteceu, guardadas as proporções, com o IBGE, por causa da reformulação, a questão do mercado municipal. Então, a gente já tem o IBGE lá instalado e parece que eles não querem voltar, não. Eles gostaram do ambiente que estão instalados, não sei, né? Mas, então, são coisas que vão surgindo e que, muitas vezes, falam, mas por que vocês não fizeram isso? A gente tem determinadas prioridades em um determinado momento, mas você tem que ter uma questão circunstancial que você não pode deixar de ser atendido, né? Isso são alguns exemplos. Nós temos aquele prédio, por exemplo, ali na Henriqueto Cardinale, ali perto da AMASP. Aquilo é um prédio, aquilo é um cenário. Se vocês entrarem ali, parece que você está num cenário de novela, porque só tem a casca, né? Então, o investimento ali, para poder fazer, poderia fazer um negócio desse tipo que você está falando, por exemplo, ali, né, desse prédio. Aquele investimento daquele prédio é enorme, porque a recuperação que vai ser investida lá, infelizmente, não permite no momento em que as prioridades são tantas. Mas aí eu vejo, por exemplo, com uma certa limitação, ou até com uma questão da gente colocar a indústria em primeiro lugar. Eu não sei, eu não conheço eu não tenho uma visão tão geral assim que o prefeito tem, para mostrar que a área de saúde, ou a área de educação, ou determinada área de segurança, ou outros investimentos necessários, né, requeram que isso seja feito. As nossas prioridades foram atendidas dentro daquele orçamento que a gente faz anualmente, que faz a proposta, dentro de uma realidade. A gente pede sempre um pouquinho mais para ganhar um pouquinho menos, né, para poder atender o mínimo, para que a secretaria, apesar de todas as dificuldades, a gente ainda esteja em pleno funcionamento e, acima de tudo, o mais importante de tudo isso, sem fugir muito da sua pergunta, Joel, a inovação que aconteceu com uma colaboração entre universidade e prefeitura. Eu acredito que você ter um segundo mandato para olhar para trás e fazer coisas que você não fez, ou que poderiam ser melhores do que você achava que poderiam ter sido, foram mandatórias para que essa parceria também acontecesse, além de uma boa vontade de ambas as partes. Mas eu vi também a questão do orçamentário, que aquilo que você fazia sozinho antes, nas vacas gordas, né? Nas vacas magras você tem que ter parceria, você tem que ter cooperação, você tem que ter conexão. E nós passamos por vacas magras, o impacto de 2014 para cá foi nefasto. Foi uma coisa assim que, infelizmente, todas as possibilidades dentro das nossas limitações e forças foram exercidas. Mas acho que a universidade, junto com a prefeitura, potencializaram iniciativas que nos deram assim, um novo eixo de desenvolvimento em complemento com aquele eixo que já existe em Itajubá e que a gente está conseguindo, na medida do possível, avançar. A outra questão é em relação se esta sessão foi resolvida lá com o Frivasa, se
Se foi feita a Então, venceu em renovação. 2018, isso já vinha uma coisa que era de um tempo de mais tempo para trás, eu não sei se o período se foi 5 ou 10 anos de sessão, você sabe me dizer isso? 5 anos, venceu em 2018. 2018. É. Então, eu não tenho informação dessa renovação, para mim, eu acho que também a gente poderia Acho que existe comentar. uma pendência, pelo que Isso, eu estou sabendo eu não aí. sei, eu não sei se eu tenho alguma resposta para isso, eu acho que eu não tenho. É 18.100 metros quadrados, acho que de área de sessão, é isso? Acho que é isso. É isso? Porque isso eu tenho aqui, mas aí foi cessão, não foi doação. O Kleber colocou como uma doação genérica, eu ia responder que foi uma cessão, mas eu não tinha uma resposta para validar essa questão. Tudo isso, quando é feito isso, tem que fazer uma revalidação, tem que passar por um novo processo, uma reabertura, né? O que não foi feito por meu desconhecimento. Perfeito. Aí a gente sabe que o Frivaz está com... Na verdade, acho que está arrendado, né? É uma empresa terceirizada que está operando ali hoje. Eu não sei qual que é o mecanismo, eu sei que existe uma operação, não sei qual que foi esse acordo de operação, inclusive que facilitou essa exportação para a Rússia. Mas eu não sei qual que é não tenho detalhes dessa Mais ou menos operação. isso. Aí seria importante a gente saber que estado que se encontra esse terreno que está, na verdade, está ocioso hoje, né? Se tem previsão... a gente torce que a Frivasa volta com tudo, né? Isso tudo é necessário. Exatamente nessa direção que eu ia falar, que vai ao encontro daquilo que eu falei, que eu acho que ela tem um potencial de recuperação num breve espaço, eu não sei precisar quando, mas o cenário é muito favorável pelo que a gente tem acompanhado, tem nos esforçado para poder fazer com que isso aconteça e que os empregos voltem naquele nível de 700, 800, 900 empregos, né? Porque ela exportava por mais de 60 países, né? Então, ela é uma coisa contingencial e ela tem buscado os resultados. Então, mas esses 18.100 eu vou ver para poder analisar qual que é a necessidade, inclusive conversar com o empresário, com o Emerson e com o grupo, né? Para que Germiniane, para saber efetivamente a necessidade disso, a origem disso, para a gente renovar ou não Exato. essa questão da sessão. Até agradeço isso, porque me alertou para uma coisa que eu não sabia. Tá? Vereador Wilson, alguma pergunta? Quero cumprimentar o Kleber, presidente, Joel, todos vocês que vieram aqui. Quero parabenizar você, presidente Sacou, pela a expressão e a maneira que você explica tão bem para a gente a ciência e tecnologia de Itajubá. Eu, desde pequeno, sou encantado com a ciência e tecnologia, né? Empreendedorismo em Itajubá. Eu sou nato nisso, adoro, gosto, apesar de eu ser da saúde, mas eu venho de uma família também assim, todos industrial, né? E vem engenheiros que trabalharam e que foram todos para São Paulo. Até você está falando de São Paulo, minha sobrinhada agora que estão todos em São Paulo sofrendo aquilo lá. Mas todos têm terreno e todos são leitores aqui, viu? Tem terrenos para cá. Então, Itajubá está de parabéns. Faço votos que isso continua melhorando, né, cada vez mais. Estou feliz, você falando com a Frivasa. Quantos leitores eu tenho lá no Frivasa que foram mandados embora, né, não receber seus direitos, sem noção desempregados. Então, que Deus ajude, que tudo isso venha melhorar, né? E a união faz a força, né, gente? Então, a gente vai torcer para que isso melhore cada vez mais. E esse desemprego não está só em Itajubá, está no Brasil todo, por todos os lados, né? Foi o que você falou. Hoje não é a cidade grande, não é um prédio grande que vai fazer grandes peças. Independente disso, como é que se diz? É o modernismo, né? Tecnologia. Aí é a infratecnologia que vai desempenhar aí no mercado de trabalho, que vai estar aí bombando daqui para frente. E a gente tem que acompanhar junto, felizmente, né? Tem que parabenizar a secretaria, tá? Obrigado, Wilson. Vereador Molino, fica à vontade. Então tá. Fernando, eu anotei alguma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês. O funcionário da Zona Azul, ele é MEI? É MEI, Gisele? É MEI, né? É. Gisele. Eu tenho discutido muito isso aqui. O MEI é uma coisa interessante, é lógico, é o que você falou, mas ele acaba mascarando um pouco o desemprego. É aquele negócio, o cara perde emprego, fica passando fome, vamos vender coxinha, vamos vender bala de coco, vamos vender... Quer dizer, aquele pessoal que tem MEI é um desempregado. Muitos não conseguem Nem sempre. subsistir. Não, nem sempre. Não, nem sempre, mas muitos deles estão aí tentando, eu vou lá no mercado, estão vendendo sonho de valsa, bombom, aqueles, né, balinha de coco. Esse pessoal, ele fica o dia inteiro lá, às vezes não consegue vender nada, mas é o MEI, né? E acaba mascarando o que nós temos na realidade, que é o desemprego. O Sim falou, é um problema nacional,
mas a gente tem que cuidar da casa da gente, né? Essa notícia que você traz da ocupação do prédio da FL é a notícia que eu sempre brinquei com você, que você acaba contestando um pouco, é o chão de fábrica. Esse é o cara que sem está passando dúvida. fome, esse é o cara que virou alcoólatra, esse é o cara que mora debaixo da ponte, é esse cara que faz aquele roubinho de bicicleta, é o cara que... Quer dizer, cada um se vira, isso tudo reflete o desemprego, né? Só para eu concluir. Então, é uma leitura que eu faço. O MEI, de um lado, ele parece que é bom, de outro lado, eu acredito que é um mal, né? É um balanço, né? É um equilíbrio. Então, é onde a gente gostaria, e que você trouxe para nós essas notícias muito boas, né? E que eu vejo que deve criar uma expectativa boa nessas pessoas que estão desempregadas. Que essa empresa que abre na FL é essa mão de obra, né? 90% de mão de obra é menos qualificada, é uma mão de obra que nós temos muito disponível em Itajubá. Então, essa é uma notícia boa. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, o laboratório do IEL, FIENG, também é uma expectativa... ISE. Instituto Senai de Inovação. Isso. Como é que anda Então, isso? isso é também uma interessante. grande oportunidade. Olha, as coisas acontecem na hora certa e por uma fatalidade, né, por uma questão... A hora que o Estado assumiu, em 2019, que o Zema assumiu, não foi isso? 2019. Isso. O Estado cortou 2 investimentos que estavam previstos. Além da FIENG, também cortar investimentos acompanhando isso. E ali já foram investidos 41 milhões, se você contar só em coisas diretas, porque tem alguns serviços que foram prestados que beiram a 50 milhões de reais. Ia ser mais uma obra descontinuada, que é aquilo que todos nós criticamos no Brasil, né, que você tem postos de saúde, hospitais, pontes elevados, um monte de coisas paradas, e que o tempo e a chuva vai deteriorar e vai levar por água abaixo tudo aquilo. Aquilo lá foi um trabalho conjunto entre a universidade, de uma maneira especial, e a prefeitura. Eu acho que a Inovai, ela é um novo marco, em agosto de 2017, é um marco que está transformando Itajubá. Não existe inovação na tríplice hélice, é uma coisa de mais de 30 anos para falar em inovação e tecnologia, onde você tem a academia, que é a universidade, onde você tem o poder público, no caso a prefeitura, e onde você tem a iniciativa privada, são as empresas. Itajubá está funcionando porque criou um novo modo de fazer isso. Porque ou é a prefeitura que faz nas cidades, e as coisas nem sempre dão certo, pelo contrário, na maioria das vezes dá errado, ou é a universidade que faz isso isoladamente, que não dá certo. Nós temos vários exemplos disso, mas é quando você junta tudo isso para que a coisa rode, essa integração. E aqui aconteceu isso, né? Aconteceu isso. E isso, só para citar um exemplo, isso uniu muito a prefeitura da universidade. E aí eu vou conclamar vocês a ajudarem. Eu falei isso com o Zezinho antes de chegar, falo para todo mundo, no sentido de que, quando a gente fala do bem comum, nós estamos falando de política pública, eu não estou falando de política partidária. Então, quando você fala de inovação, é diferente de você, Kleber, parar uma obra civil 3 meses ou 6 meses, do que você parar a inovação. Quando você para a obra civil, nós ouvimos isso por um professor da FAPEMIG no conselho Retoma ela quando quiser, né? No conselho da FIENG, que o Carlão faz parte, nós já estamos sendo convidados para conselhos no estado e outros lugares, pelo que está acontecendo em Itajubá, e antes a gente tinha que bater na porta para pedir dinheiro, hoje nós estamos lá, eles estão convidando para que a gente troque ideias. Mas tudo isso é para dizer que essa área de tecnologia e inovação ela precisa de continuidade. Uma obra civil você para 3 meses, conforme eu estava dizendo, você 6 meses depois você pode ir lá retomar essa obra. A inovação não é assim. Se você parar 3 meses, você desmantela a equipe de pesquisadores, você faz com que aquilo que estava sendo pesquisado, alguém já pesquisou, já passou na sua frente, e você ainda ficou um vácuo atrás. Além de você não ficou parado, você ficou ainda muito atrás, porque você tem que caminhar muito para retomar assuntos que você poderia estar fazendo. Então, a inovação é totalmente diferente, é difícil falar isso, mas é a realidade. E aí, o que eu conclamo? Os nobres vereadores a pensarem e levarem isso, independentemente de partido político, de bem comum. Que qualquer candidato a prefeito ou vereador tem que encarar que a Inovai e as iniciativas são do ecossistema, não tem dono. A partir do momento que tem dono, tem uma oposição. O Kleber é o dono, o Bissacô vai ser contra, porque eu sou contra o Kleber. Então, isso gera só ciúme, orgulho, inveja, interesse pessoal, partidário, político, etc. Então, se a gente estiver alinhados com relação a isso, entender que o ecossistema é para todo mundo. Ecossistema, nós pegamos esse termo
Não fomos nós que inventamos, isso já vem, porque inclui todo mundo. Quando você fala, o que eu ganho com isso? Porque você está no ecossistema de Itajubá. O que a Intercop ganha com isso? O que as pessoas que estão ali nos assistindo ganham com isso? Ganha porque fazem parte de Itajubá. Itajubá está trazendo os dois atacarejo, está trazendo as lojas americanas, está trazendo o Sicredi. Não é à toa, fizeram pesquisa aqui, tem potencial de negócio aqui. Então, por que está vindo isso? E por que o padrão das construções e o padrão do comércio está mudando em Itajubá? Está abrindo algumas coisas que são muito inovadoras, de altíssimo nível, para qualquer cidade da melhor qualidade, porque o nível da população está mudando. Essas startups, essa geração que ia embora de Itajubá, que nem os nossos filhos, os seus sobrinhos, estão permanecendo aqui. Então, muitos... eu discordo um pouquinho da questão do MEI, porque o MEI tem as duas partes, isso nós concordamos. Existe um percentual disso, de oportunidade e de necessidade. Né? Mas tem muito MEI que torna-se empreendedor e passa para microempresário, depois passa para empresário de pequeno porte e vai migrando, né, de acordo com o seu faturamento, na escala empresarial. Muita gente começou vendendo mala, certo? E hoje tem um império, tá certo? Não? Não é verdade? Podia ser um MEI naquela época, né? Então, a hora que a gente fala dessas coisas, isso é importante para que a gente possa elevar. Então, o que eu peço? Eu peço encarecidamente que a população entendam, e vocês podem levar isso ao núcleo de vocês, dos seus eleitores, das suas comunidades, a continuidade de um processo de Inovai, cara. A Inovai, se ela parar, o estrago que vai fazer para uma cidade, se você juntar o orgulho do candidato, mais a ignorância dele, ele vai fazer um estrago que é inimaginável, como muitos já foram feitos na cidade, e que hoje, unido tudo isso, todos nós estamos nos beneficiando dessa questão. Então, um candidato a prefeito, a vereador, ele tem que entender que o ecossistema é para todo mundo, não é do prefeito e não é do reitor, é da universidade e da prefeitura, é institucional, é de Estado, não de governo, como o Carlão falou na abertura dele. E se a gente mexer com isso, o eixo de desenvolvimento que o mundo está fazendo, que o Brasil quer fazer, nós jogamos por água abaixo. Isso é vamos dizer, eu peço com liberdade que vocês me dão, pela democracia com que a gente tem no contato até pessoal com cada um de vocês, para levarem isso no sentido de que hoje nós vamos ter, esse ano nós vamos ter eleição para prefeito, para vereadores, mas para reitor. Se mudar isso, vai ser um prejuízo enorme. A universidade tem um orçamento de 10% acima do orçamento da cidade, chega a quase 20% o impacto da economia. Quando a gente une essas duas coisas, nós mudamos de patamar. É outro patamar de cidade. Tudo bom, Fernando. Quero mais uma vez cumprimentar vocês. Eu só queria colocar aqui, tem um grupo no Facebook que chama Notícia Atualizada Itajubá e Região, que colocou essa semana uma pesquisa seguinte: se você fosse vereador, qual a sua causa principal a cobrar? 99% emprego. Eu acho que é então, isso. Eu acho que é por isso até que a gente está aqui dando essa oportunidade, porque, infelizmente, é lógico que é uma situação que ninguém gostaria de estar, né, porque quando você conversa com desempregados, essa semana um amigo meu da Elibras passou me Kleber, eu estou desesperado, não tenho como pagar aluguel, não tenho, me ajuda. Eu peguei e falei, olha, tem um amigo meu que é secretário de Indústria e Comércio, informou que está chegando uma empresa que vai contratar pessoas com uma qualificação menor, é uma oportunidade. Ele falou, Kleber, meu problema é para ontem, eu já não tenho o que comer amanhã. Então, ele reflete exatamente a grande parte dessas pessoas de Itajubá que esperam, né, essa salvação que vem de vocês. A responsabilidade é muito grande de vocês, é lógico que é do nosso executivo, mas passa por vocês esse trabalho de abrir esse espaço para essa população que está desesperada. Eu queria, viu, Fernando, só para a gente depois passar para conversar com as meninas, deixar vocês dois à vontade, eu, Gisele, vocês à vontade. Se vocês quiserem continuar conosco, é um prazer, né? Mas como nós vamos conversar com elas, talvez vocês tenham alguma agenda, quero deixar vocês à vontade. Mas para concluir essa participação de vocês, eu deixo a palavra com vocês. Bom, só fechando aqui, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade. Nós sabemos desse problema de emprego no mundo, né? A gente está trabalhando muito forte como um fator que a gente auxilia, a gente não resolve o problema. Mas eu queria deixar um outro ponto aqui. Itajubá, hoje, ela é um motor regional do emprego. E, infelizmente, não tem mais barreira. Se a gente chegar hoje numa empresa estabelecida em Itajubá, muitos que estão trabalhando aqui não são daqui. Pegam um ônibus e vão daqui para lá. Então, para quem precisa de uma solução para amanhã, talvez ele vá ter que passar um tempo trabalhando na região e não necessariamente aqui.
Da mesma maneira que quando abre alguma coisa aqui, nós não temos controle de quem é contratado. Então, eu falo para todo mundo, se prepare muito, continue treinando, não desista. Aí eu acho que a MEI muitas vezes auxilia, porque eu tenho alguns amigos, tem um amigo que recentemente foi para a Alemanha, formado aqui no Brasil, engenheiro, hoje trabalha lá como eletricista. Foi o que ele conseguiu lá. Isso era o hobby dele, ele adorava fazer instalação elétrica, está muito feliz. Então, nós vamos viver, Kleber, essa mudança no emprego ainda por um bom tempo. Recentemente, abriu aqui em Itajubá uma empresa, que nós trouxemos para cá, chama-se TryBee. É uma empresa que ensina programação grátis, e depois que você consegue o emprego, é que você vai pagar o curso. Né? Então, eu estou mostrando isso, Não, fala mais. a Não, necessidade fala de você... mais dela. Fala um pouquinho mais dela, que é muito importante isso, Kleber. É muito interessante o conceito. Essa empresa nasceu em Belo Horizonte. De Belo Horizonte, ela abriu a segunda unidade em São Paulo, e nós trouxemos eles aqui para a primeira unidade fora de uma capital. Começaram a funcionar aqui tem 3 meses. Por quê? É o nosso desespero de realmente pegar pessoas e capacitar a pessoa para o próximo nível. Isso se aplica em... Não estou falando que todo mundo vai virar programador de computador, mas para quem quer essa área, esse é o caminho. Mas fala isso, só que eu queria reforçar disso, Kleber, que essa empresa, tem que ficar bem claro, ela veio na área de treinamento. Ela vai dar cursos de treinamento gratuitos. Você tem só um contrato com ela, você vai pagar o que você gastou, desembolsou durante o seu curso, quando você arrumar um emprego, não é quando você formar. Ela garante tanto o sucesso do emprego, daquilo que ela está fazendo, que o treinando, formado, só vai pagar se arrumar um emprego. Gente, isso é uma oportunidade, Kleber, vai ao encontro, porque não adianta só arrumar um emprego. Existe uma outra parte que nós não podemos ser mais passivos, esperando o emprego vir. Hoje eu tenho que ter formação cada vez maior, capacitação. Hoje você tem que aprender, não para mais. Hoje, você fala de doutorado, quase que todo mundo vai ter doutorado. Nós estamos aqui com algumas mestrandas que vão fazer doutorado depois. Então, os empregos, eu tenho 3 filhos, 3 mestres, os 3 trabalham. Eu tenho 2 noras, uma já é doutora, né? Trabalham nas indústrias, pô. Então, o nível hoje não para mais. Então, estou falando isso porque você pega um engenheiro trabalhar na Alemanha de eletricista, você já dá mais ou menos uma olhada que, às vezes, o piso de fábrica não é mais o piso de fábrica, o cara quer ensino médio. Isso. E quer uma série de treinamentos para saber o que ele fez. Primeira coisa, informática. Você domina a informática? Porque o cara hoje é tudo... Você não tem mais. Isso aqui, Kleber, é o que ele vai encontrar na fábrica. Se não souber dominar isso daqui, ele está fora. As empregadas domésticas que não souberem tecnologia vão estar fora do mercado, porque elas vão entender de geladeira, não vão entender de fogão, não vão entender de uma série de outras coisas, que vão ser tudo automatizadas. Esse é o ponto. O cara talvez vai ter que, no momento da profissão, dar uma pivotada. E não tem emprego ruim. Todo emprego é muito digno, muito bom, e é muito melhor estar fazendo alguma coisa que não fazer nada, né? Então, a gente realmente tem que estar com essa busca constante. E aí a gente busca treinar as pessoas e fazer com que essa jornada não acabe nunca, que a pessoa tenha vontade de continuar. Então, por isso que eu, por exemplo, quando você fala da MEI, se é bom ou ruim, acho que nem vem muito ao caso. O que vem ao caso é, eu consigo fazer alguma coisa, é melhor do que sobreviver. Eu estar fora totalmente do sistema. A MEI é o comecinho da entrada. Agora, que houve uma migração muito, especialmente nos últimos 3 anos para a MEI, para todo lado, houve. E nós vamos ter que conviver com isso. Para as pessoas que hoje estão buscando uma colocação, queria só colocar, nós temos aí os empregos colocados diariamente na internet, no site da Prefeitura. Os empregos muitas do Cine. vezes são repetidos, uma semana não aparece um candidato, Kleber. É impressionante. É triste. É triste. É triste. A gente coloca e tem vaga, vagas que não aparece. são preenchidas, tem que trazer gente Daqui a de fora pouco, que pela anuncia. internet, alguém lá de São José, Taubaté, entra e vem para cá. Aí você encontra com o cara, peguei um emprego aí. Ficamos sabendo que nos atacarejos não conseguiram preencher todas as vagas com inscrições daqui de Itajubá. Então, isso é um outro trabalho que tem que ter muita formação, não basta ter vaga, que vaga tem e nem sempre é preenchido. Só para finalizar tudo. Tá ótimo. A riqueza do ecossistema é que nós temos uma universidade federal, dentro daquelas 65 do Brasil, Laboratório Nacional de Astrofísica, que é a NASA brasileira, que todo mundo pensa que é o laboratório de Brasópolis, a inteligência toda em Itajubá, comandos em Brasópolis. E no norte do Chile, no Atacama, é tudo feito automaticamente daqui, com comandos daqui, com uma tecnologia de ponta, comunicação de máquina à distância, né?
A gente tem o EASY, que a gente não acabou falando, só para concluir, foi assinado um memorando em dezembro entre a FIENG e a Universidade Federal, onde a FIENG delega à Universidade Federal para dar continuidade. Eles estão essa semana indo em alguns lugares importantes, reitor e prefeito juntos, para ir essa semana, para dar continuidade a esse processo. Então, o que estava morto conseguiu ressuscitar. Não sei se vai dar certo, mas que tem uma esperança, tem. E, por último, o Laboratório de Libra. Todo mundo sabe o que é o Laboratório de Libra, todo mundo está por dentro disso. Libra é um consórcio do petróleo e do gás, e que esteve aqui o ano passado, no primeiro semestre, o CEO mundial da Shell, para poder prospectar se Itajubá tinha condição de montar um laboratório desse nível. Pela expertise que um dos 100 laboratórios da Unifei tem, que alguns são singulares no Brasil, o de petróleo é um deles, tem 170 mil litros de petróleo bruto dentro de Itajubá, não existe nenhum outro laboratório no Brasil assim, e o prédio foi construído pela Petrobras com filas de petroleiras do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro para atuar. Por isso, trouxeram 5 CEOs aqui, da Shell Mundial, da Total francesa, da Conoco, da CNPC chinesa e da Petrobras, e escolheram Itajubá. O investimento ia ser de 100 milhões, num único laboratório do mundo no pré-sal, porque tem muito gás, tem que separar esse gás desse óleo, e a tecnologia é altíssima, vem gente só de 15, 20 anos de experiência em plataforma para estar em Itajubá, passou de 100 milhões para 210, para 250, agora está passando para 310 para poder bater em 400 milhões. Se você pegar os 450 do ISE, os 400 milhões do petróleo, se você somar a nova sede do Laboratório Nacional de Astrofísica, que está para mudar no Parque Tecnológico, que vale só outra reunião, só o parque, você tem perto de 1 bilhão de investimento em Itajubá, numa cidade de 100 mil habitantes. Só que esses empregos, Kleber, é de cidade tecnológica, é de cidade que requer pesquisadores, que tem aqui gente da NASA, tem gente da Roscosmos, tem gente das universidades do mundo inteiro, tem padrão com a Alemanha, tem padrão com os Estados Unidos, com Toronto. Não consigo segurar o desenvolvimento, mas formação para esse pessoal só não estuda quem não quer Itajubá. O CVT, que faz parte da nossa unidade da Secretaria, tem cursos abertos para todas as áreas, presenciais e à distância. Fica ali na avenida, está aberto para quem quiser. E assim como tem outros que possam se formar. Fica o apelo para que Itajubá volte a ter esse sentido de sensibilidade, o resgate da autoestima, porque hoje Itajubá é reconhecida como a maior incubadora de Minas Gerais, são 38 empresas incubadas, Belo Horizonte não tem, Viçosa não tem, Uberlândia não tem, ninguém tem. E tudo isso dentro do prédio novo que será inaugurado em março. Nós vamos ter muita honra de voltar para um prédio, fase 1 do Parque Tecnológico Itajubá, sementes que foram semeadas há 20 anos atrás. Estamos colhendo hoje. Nós temos que semear sementes hoje para ser colhido daqui a 20 anos. É continuidade. Agradeço demais tudo isso, muito obrigado. Desculpe ser redundante, ser cansativo, mas é importante, é tanta coisa. Você vibra com isso, é bom isso aí, eu ponho o coração nisso. Eu sinto assim, uma alegria muito grande de estar falando em nome da universidade, em nome da prefeitura, e as pessoas confundem. Pensam que eu sou professor, o outro me chama de secretário, e a gente fala tudo a mesma língua. Está vendendo Itajubá nesse bom sentido. Tá bom, Fernando, obrigado, Carlão. Gisele, quer falar alguma coisa? Fica tranquilo, o Fernando fala que ele vibra quando ele fala. É bom para vocês, jovens, né? Ver como é que é bom, é interessante. Eu quero dizer que quando tinha os primeiro grupo lá da incubadora, com a nossa amiga lá de Santa Rita, esqueci o nome dela, eu fiz parte lá do conselho, durante a B2 foi efetivada. Foi graduada esse período, É. Isso mesmo. Então, eu gostava disso, a CDL era uma das parceiras, junto com a Associação Comercial. Tive Eu com fiz parte lá. o Plínio essa semana, o Plínio também era um dos parceiros, ficou muito Isso, à frente foi mesmo, disso. é. Ele falou, Fernando, como é que é bacana a gente ver a continuidade de trabalhos que foram feitos por Importante, muitos grupos. Obrigado, Fernando, obrigado, Carlão, obrigado, Gisele. Fique à vontade, viu, do jeito que eu falei. E agora vamos passar com vocês. Vocês não cansaram não, né? Foi uma aula, né? Uma palestra. Eu além de dar boas-vindas, eu queria passar para o Molino aí, que é o mentor, ele que sugeriu a vinda de vocês, deixar um pouco o Molino fazer a abertura desse bate-papo. Viu, Molino? Fica à vontade. Ok. Para não tomar tempo, com vocês, as meninas da Intercop, pode ser assim? Estamos recebendo a Tairine e a Juliana, que são representantes da Intercop, que são parceiras desse projeto todo, desse trabalho todo que foi apresentado agora, anteriormente. De fato, eu não quero tomar o tempo, acho que o tempo nosso é escasso, então vou deixar para elas apresentarem. O objetivo maior delas estarem aqui, né, é poder dar um pouco mais de visibilidade para um trabalho que é excepcional,
está dentro da universidade, dentro desse contexto, desse ecossistema, como foi dito aqui, e muita gente não conhece, muita gente não sabe, ou às vezes até já ouviu o nome Intercop, mas não faz a mínima noção, não tem a mínima noção do que é. Então aqui nós vamos ter um tempo para ouvir e entender um pouco do que é esse trabalho. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando nosso trabalho. Cumprimentar também a todos os presentes, né? Pessoas com quem a gente trabalha junto, convive e tudo mais, se inspira, né? E acho que é importante frisar que a Intercop ela está dentro desse contexto, né, de inovação, dentro desse ecossistema. A gente atua de maneira diferente, mas buscando atingir talvez o público que ainda não consegue adentrar esse ecossistema. Então acaba que é um braço, né, para conseguir chegar a esse público que ainda não está conseguindo entrar mesmo dentro do ecossistema. Eu trouxe uma pequena apresentação. Dá para ver? Tá. Bom, aí só para contextualizar o que é a Intercop, né? A Intercop hoje, a estrutura atual dela é formada por meio de um convênio, né? Ela existe porque existe esse convênio entre a Unifei, Universidade Federal de Itajubá, e a Prefeitura Municipal. A gestora desse convênio é a FAPEP, que é a fundação que gerencia, né, grande parte do recurso que vai para a universidade. Esse convênio ele subsidia 2 cargos de trabalho, um é assessoria, que hoje eu estou ocupando ele, e outro de uma bolsista de extensão, que hoje está sendo ocupado pela Juliana. Além disso, a gente tem um conselho gestor, que é quem determina, dá as diretrizes, apresenta demandas sobre o trabalho que vai ser feito. Aí dentro dele está a Pró-Reitoria de Extensão da Unifei, a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E aí, dentro da universidade, a gente conta com o apoio de 2 professores, né, que estão mais presentes com a gente, que é o professor Carlos Molina e a professora Juliana Caminha. Pode passar, por favor? Bom, a Intercop, ela não é tão recente, né? Ela vem antes da Inovai, embora agora a gente esteja junto, caminhando junto, mas ela já é antiga. Foi fundada em 2006. É importante também falar que a Intercop ela não é um caso isolado, ela faz parte de um projeto a nível nacional. Existem mais de 160 incubadoras tecnológicas de cooperativas populares no país. Aqui no sul de Minas, todas as universidades federais elas têm uma incubadora tecnológica de cooperativas populares, tanto a UFLA quanto a Unifal. E aí, dentro desse percurso histórico da Intercop, a gente teve períodos de muitas ações sendo realizadas, mas também teve período que não foi muito para frente, acabou dando uma paralisada nas ações. E pode deixar. E aí pode voltar. Alguma dessas ações foi a implementação da coleta seletiva no município de Itajubá. A Intercop ela trabalhou diretamente com a formação das 2 principais associações de catadores que a gente tem hoje no município, que é a CIMAR e a ACARI. Ela foi também uma das principais idealizadoras da Feira Agroecológica e Cultural de Itajubá, que é a FACE, que o pessoal fala Feira de Orgânico, né? Que acontece às quintas-feiras ali na BPS. E, além disso, atuou na formação de mais de 12 grupos produtivos, né? E, entre eles, a gente tem as 2 associações de catadores, mas a gente tem também a associação de artesãos, a gente tem associações de outros municípios, que teve um período que a Intercop também atendia outros municípios. Hoje o foco é Itajubá. Ali estão alguns logos antigos, que talvez vocês já tenham visto por aí, né? Pode passar, por favor. Então, a partir disso, o objetivo principal da Intercop é trabalhar na geração de ocupação e renda para a população que se encontra em condição de vulnerabilidade social, que é, como eu falei, aquele público que ainda não consegue adentrar a esse ecossistema
que está crescendo no município e na região. E aí, para isso, a gente atua tanto na formação de novos grupos, quanto também na assessoria e o acompanhamento de grupos já existentes. E aí, grupos, eu falo organizações sociais, associações, cooperativas, coletivos, grupos informais, qualquer grupo que tenha, né, vontade de trabalhar, independente do setor, seja, por exemplo, na área da estética, que agora a gente está desenvolvendo um trabalho junto à Secretaria de Desenvolvimento Social no bairro Novo Horizonte, no residencial Nova Esperança, com as mulheres de lá, seja com um grupo de agricultoras, a gente desenvolve um trabalho na Peroba, com produtores orgânicos, com catadores, com artesãos, então são, né, vários setores aí a gente está atuando. Pode passar. Como que a gente faz isso? Primeiramente, a gente faz um estudo para entender quem é esse público que vai ser alvo, que vai ser atendido pela Intecop. A partir disso, a gente oferece capacitações, que só tornam possíveis com as parcerias que a gente vai estabelecendo ao longo do trabalho. E aí, por meio dessas parcerias, conseguimos profissionais que possam dar as capacitações, né, sejam cursos, oficinas, de maneira voluntária, porque nós não temos dinheiro para pagar por esse trabalho, né? Mas também parcerias com a disponibilização de materiais para os cursos. Por exemplo, a gente deu, nesse projeto de estética que a gente está desenvolvendo no residencial Nova Esperança, nós conseguimos um kit de maquiagem para cada mulher que estava participando. Além delas serem capacitadas, elas também tiveram, né, estão tendo a oportunidade de ter um material para elas poderem trabalhar. Porque essa é uma questão também, não adianta, às vezes, oferecer a capacitação, sendo que aquela pessoa, às vezes, não tem nem condições de comprar, então, o equipamento, o material que ela precisa para desenvolver o trabalho. Então, a gente tenta conseguir essas duas coisas para que realmente as coisas sejam efetivas. Além disso, a gente está conseguindo fazer alguns projetos interinstitucionais. Nesses 2 últimos anos, o nosso maior parceiro tem sido o IF Sul de Minas, através do projeto IF Mulher, e é um projeto voltado, FIC, né, que é a formação inicial continuada, voltado para mulheres, especificamente para mulheres, e aí elas recebem uma bolsa, parecido com o Pronatec, né, que acho que já não existe mais, mas é parecido com o Pronatec. E a gente tem tido resultados muito bacanas, assim. E porque a gente também tem uma parceira lá dentro, que ela, né, como servidora, ela escreve o projeto e a gente consegue. Pode passar, por favor. E aí, além das capacitações, depois de dada a capacitação, e aí, então, dado o interesse do grupo em trabalhar junto, a gente dá assessoria, né? A gente não forma o grupo e fala assim, tá bom, agora vocês vão trabalhar aí, né, tá tudo certo. A gente faz o planejamento, e aí, a partir desse planejamento, a gente destaca as metas que vão ser atingidas ao longo do semestre, fazendo também a gestão financeira desse novo empreendimento que passa a surgir. Damos assessoria nos trâmites burocráticos para formalizar qualquer tipo de empreendimento, seja uma associação ou uma cooperativa. Demanda de trâmites que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, ainda mais o público-alvo com que a gente trabalha. E também, a partir disso, o acesso a novos mercados, né? Depois de formalizado, que a gente consegue estabelecer um mínimo mercado para aquele grupo, depois a gente tenta crescer e expandindo a partir da condição que aquele grupo vai apresentando. Pode passar. Além disso, a gente realiza outras ações que fazem parte também, né, da atuação dentro da universidade, já que a gente está dentro desse convênio. E aí também a equipe da Intecop, hoje, somos nós duas, né, enquanto assessoras e meio que gestoras responsáveis, mas também estudantes aí dos diferentes cursos da Unifei. No último ano, a gente estava em 18 pessoas, nós duas e mais 16 estudantes.
A gente realiza o seminário de economia solidária anualmente. Aí dentro desse seminário a gente faz a feira de economia solidária dentro da Unifei, onde os empreendimentos levam seus produtos ou seus serviços para serem expostos. Fazemos o encontro desses grupos que estão sendo prospectados ou incubados, para que eles possam se conhecer e se inspirar um no trabalho do outro. Além disso, fazemos campanhas financeiras independentes, buscando superar o desafio mesmo. Por exemplo, essa coisa de conseguir o material. Às vezes a gente consegue um patrocínio, às vezes não. Então, a gente faz algumas ações, como, por exemplo, brechó, rifa, participação em eventos. Ali na foto a gente vendendo feijão tropeiro no Arraiá da Unifei. E também um grupo de estudos, porque como a gente atua em diversos setores, a gente não tem conhecimento sobre tudo. E não tem como a gente palpitar, por exemplo, sobre a realidade dos catadores, sem entender como funciona esse mercado, sem entender a realidade deles, o que eles almejam. Ao mesmo tempo, agora, com esse grupo de mulheres no residencial Nova Esperança, a gente também está com um projeto com os jovens no bairro Reborjão. Então, cada grupo a gente também precisa se aprofundar, estudar, compreender a realidade para a gente poder palpitar, né, de certa forma, e dar essa assessoria. Pode passar? Bom, essa é a equipe, né, de 2019 que eu falei, que nós éramos 18 pessoas. Ali estão os nossos contatos. E aí, o objetivo nosso de estar aqui hoje é realmente fazer essa apresentação para que a Intercop, né, possa ser conhecida e reconhecida pelo trabalho que vem sendo realizado. E para que também consiga atingir novos grupos, novas pessoas, né? Acho que a Câmara é o espaço de representação do povo, né? E aí acaba que tem também, de certa forma, a tarefa de disseminar esse tipo de informação, que é importante também para o desenvolvimento do município. Bom, é isso. Obrigada. Não vai falar nada? Bom, o Molina depois vai falar um pouco, né, Molina? Eu quero, principalmente, parabenizar, que eu vejo que é um trabalho voluntário, né? É um trabalho de vocês, é voluntário, né? Dentro disso. Não. Não? Não. Não é voluntário. Então, explica como que funciona. Porque eu pensei que a remuneração de vocês era nota só, né? Não tem nada a ver. Veja bem, as duas... Então, o Molina, então, vai explicar. As duas são assessoras que têm no convênio da Unifei com a Prefeitura. Esse convênio viabiliza a bolsa das duas, né? Então, elas são as duas que pegam o boi pelo chifre mesmo, né? No dia a dia ali. Então, elas têm essa bolsa pelo convênio. O projeto que eu assino, né, como professor, docente da Unifei, permite a bolsa de mais 3 alunos. É uma bolsa de R$400 para alunos que trabalham nesse projeto de extensão, né? E aí, então, daquele grupo de 18, nós temos as duas, esses 3 alunos que têm a bolsa, então eles têm uma carga de maior responsabilidade junto aos trabalhos, e os demais, todos daquela foto ali, né, da equipe de 18, que sobraram 13, né? Esses todos são voluntários, né? Esse, inclusive, eu queria aproveitar aqui publicamente e dizer para a Tairine que foi um grande ganho com a Tairine, né? Acho que foi um processo natural, mas enfim, no momento que a Tairine assumiu, quando que foi? Setembro de 2018. Setembro de 2018 para cá, houve um aumento, né, grande desses voluntários, né? E isso deu uma alavancada boa nos trabalhos, na possibilidade de abrir em mais frentes de trabalho. Então, respondendo à pergunta do Kleber, né, esses demais integrantes da equipe, os 13 integrantes, são todos voluntários, e a gente nota, então, um interesse muito grande, né, dos alunos. O pessoal faz parte do processo seletivo, o processo seletivo tem bolsa para 3 apenas. Mas aí o camarada fica em 4º, 5º, 6º lugar e vem e se oferece. Eu quero trabalhar. A bolsa é o de menos, eu quero ajudar, né? Porque vê o quanto que o trabalho da Intercop traz de resultado, em termos assim, de ser humano, né? De você participar da vida de pessoas que estão em dificuldade e de repente, com essa assessoria, conseguem ir melhorando gradativamente o seu trabalho, né? É por aí. Bom, fala alguma coisa? Sim.
Por que não parabenizar? Estou encantado com os seus trabalhos. Que Deus abençoe, tá? Pela iniciativa sua e continua assim. Que através do seu trabalho vem mais e mais pessoas participar. Viu? Mais alguma coisa, Tarine? Acho que só isso mesmo, né? E dizer que a gente está aberto para ouvir. Foi as divulgado aí na demandas, mídia, né? sim. A página de vocês no Facebook, né? Isso. Acho importante essa divulgação, né? Porque eu sempre falo, a sessão de Câmara, às vezes você não consegue assistir agora, à noite você vai lá, usa um recurso, vê, então ele vai estar sempre disponível e através desse meio de comunicação muitas pessoas vão conhecer o trabalho de vocês, ok? Tá bom, obrigada. Quero parabenizar, agradecer ao Molina aí por enriquecer essa nossa reunião, viu? Agradecer a você, Juliana, Tarine, Gisele, né? Gisele, Fernando e Carlão. Muito obrigado pela presença de vocês, tenho certeza que acrescentaram grandes coisas. O espírito cooperativo ele é muito agregador. Eu sempre adorei esse espírito cooperativo, o nosso Cicobi, que eu sempre falo, eu sou o primeiro presidente e um dos fundadores. Então, eu sempre gostei desse espírito, que a somatória, né, ela agrega muito valores, e como o Molino falou, esses 13 voluntários com vocês acaba criando um movimento muito produtivo. Parabéns para vocês. Agradecer a presença do Wilson, do Molina, do Joel, agradecer a paciência do Zezinho, que esteve conosco aí, nosso eterno secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, né, Zezinho? Parabéns também, muito obrigado aí pelo prestígio que você nos dá, viu? O Carlão quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa bem rápida, já que você falou que pessoas vão assistir isso mais à noite. Esquecemos de citar aqui o site da Inovai, www.inovai, com i no final, .org.br. Se descer lá, tem um mapa do ecossistema de Itajubá e tem o site e o nome e o endereço de todas as empresas que estão localizadas na cidade, além das instituições de ensino e tudo mais. É um Maravilha, tá ponto aí. bem interessante. São mais de 350 instituições interligadas no ecossistema. Então, é maravilha. muito importante. Deve estar faltando algumas ainda que a gente tem que colocar. Né? Mas tá bom, muito obrigado aí pela presença, agradeço a atenção de todos, a Regiane que nos ajudou na reunião. Desejo uma boa tarde a todos e até a noite. Mas a todos. Boa tarde.